E aí, galera, tá começando mais um Pode Engajar, um podcast voltado para marketing, negócios, empreendedorismo. E aqui a gente só traz gente top, só gente que tem resultado, só gente que faz acontecer. E hoje a gente está aqui com um convidado ilustríssimo, professor Arnaldo Bruno, um cara que é diferenciado, proprietário de uma das maiores edtechs do Maranhão, e já já a gente vai explicar aqui o que é edtech e como foi que ele começou. E, cara, mas antes eu quero dizer que eu estou muito feliz, viu, professor Arnaldo Bruno, de te receber aqui. Eu confesso que eu te acompanhava já há algum tempo e, assim, eu tinha muita vontade de, inclusive na nossa conversa, a gente teve uma reunião aqui anterior a esse podcast, galera, e, assim, foi bom porque eu falei para ele o negócio, né? Eu tinha muita vontade de conhecer ele e conhecer o Espaço Médio, e eu vou lá. E eu tinha muito receio, né? Eu já tinha conversado com alguns amigos, né, do professor e que trabalham lá, né? E eles falam, mano, vamos lá e tal. E a gente é assim, sabe? E só que eu tava com receio, né? E até então que deu certo a gente se encontrar e fazer um podcast. E assim, professor Arnaldo, você é uma referência para mim, tanto como empreendedor, como empresário, como pessoa. E eu tô muito feliz de te receber aqui, cara. Muito feliz mesmo. E como eu falei para ti há uns dias atrás, cara, tô aqui, eu quero, assim, eu queria te conhecer para me tornar um aprendiz, para aprender e pra gente ser amigo, e é isso aí. E assim, eu queria já começar aqui, eu queria que tu se apresentasse pra galera, para quem tá assistindo, quem é o professor Arnaldo, o que você faz, e a gente vai começar a conversa aí. Ok. Queria agradecer o convite, né? Agradecer também a audiência, todos que estão aqui acompanhando esse conteúdo que a gente vai produzir a partir de agora. Essa troca, né? Que eu É, acho que é um aprendizado, né? Para mim também é um aprendizado. A gente gosta de incentivar qualquer projeto que trate de conteúdo, de educação, que agregue a vida das pessoas. E eu acho que esse realmente é um palco que nasceu e vai se desenvolver para isso. Então tem show tudo de a ver bola. com o nosso trabalho, com a nossa mentalidade. Sobre o MEG, é um local de portas abertas, né? Então, qualquer pessoa que queira conhecer o MEG, que queira saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, nós temos unidade em Imperatriz, nós temos hoje uma grande unidade também em Brasília, que por coincidência, hoje no Bom Dia Brasil teve uma matéria Justa, sobre a, eu tava sobre dizendo a que nossa unidade de Brasília. passou por nacional, né? No Nacional, Caraca, velho, exatamente. sim. Então foi uma surpresa. Antes de dormir ontem, eu recebi uma mensagem da nossa equipe de Brasília falando que a Globo tinha ido lá, tinha feito uma entrevista. E partiu da Globo a Caraca, iniciativa, né? Eles sim. procuraram um local que fosse referência em estudo para concurso público e escolheram a nossa unidade em Show. Brasília, que fica na Asa Norte, é um prédio grande, é um espaço bem diferenciado também, é um local que funciona 24 horas, 7 dias por semana. É a maior sala de estudo do Brasil e um formato também que nós inovamos dentro do mercado. Ela já completa hoje, ela já tem mais de 5 anos, vai completar 6 já daqui a alguns meses. E é tanto uma referência que a Globo foi lá bater na Sim, nossa porta, né? Então sim. foi muito legal. Mas nós estamos essencialmente na parte administrativa no Maranhão, aqui em Imperatriz, né? Foi onde o curso nasceu, o curso foi fundado aqui. A grande parte da equipe do MEG que desenvolve o trabalho administrativo, ela é situada em Imperatriz. Show. Então, aqui nós não temos tantos professores, os professores do MEG são alocados aí por todo o Brasil, né, nas 5 regiões. Enfim, são pessoas com muita experiência dentro do universo de concursos públicos e que ajudam a nossa equipe a manter uma plataforma online. Nós somos essencialmente um site que oferece conteúdo para concurseiros de um determinado nicho de estudo, né, de carreiras jurídicas. Então, hoje o MEG é o maior curso do Brasil para magistratura, é o maior curso do Brasil também para Ministério Público, tanto em número de Caraca. alunos como em número de aprovações, tem um impacto realmente nacional. O MEG é uma das maiores edtechs do Brasil. Do Brasil, não é o Maranhão, não. No Maranhão Mano, não. me perdoa, uma das maiores edtechs do Brasil. É, Professor, só falar pra mim os números, assim, de acessos diários na plataforma de vocês. Tu me contou, tu eu me acho falou que, que... assim, o MEG, vamos lá, alguns números expressivos que a gente poderia soltar aqui em relação ao impacto, né? A gente chega a ter no último ano mais de 11 milhões de visitas, né, em páginas do nosso site. Caraca. Acredito que seja o negócio digital mais visitado do Maranhão também, em qualquer setor, em qualquer ramo, não apenas educacional.
nós temos milhares de alunos, né, uma base de dados aí entre alunos que já participaram do site, ou que ainda frequentam o site, seja para leitura do blog, ou porque é aluno de nossas turmas. Nós temos aí por volta de 100 mil cadastros, né, dentro do nosso site, que são entre consumidores diretos e indiretos ali também dentro da nossa plataforma. Acho que o nosso maior orgulho, em relação a número de alunos, eu acho que é realmente voltado ao resultado, né? Então, nós já caminhamos, estamos bem próximos, faltam algumas unidades para bater o número de 6 mil aprovados em concursos públicos de ponta. Então, para que você tenha ideia, hoje no Brasil nenhum curso pode falar que tem mais de 1.600 aprovações em magistratura estadual, que é como o MEG pode falar, né? Desde 2015. Nós temos mais de 1.000 aprovações também em Ministério Público. Quando tu fala magistratura estadual, estou falando juiz de direito. Juiz de direito, Juiz e juíza de direito, isso. A gente está falando de 1.600 juízes de direito. Exatamente, isso. Mas nós também temos um impacto também significativo na magistratura federal. Então, nós temos tanto juízes de tribunais de justiça, que a gente vai chamar aqui, para quem não é da área, como a Justiça Estadual, mas também temos da Justiça Federal, magistrados federais. Também promotores de justiça, temos mais de 1.000 aprovações, para delegado de polícia, mais de 1.000 aprovações. Então, é realmente um impacto nacional, né? Hoje, o MEG é uma marca conhecida nacionalmente, é uma marca que leva o nome do Maranhão e também de Imperatriz para todo o Brasil. Caraca. Então, eu fico muito feliz em determinados eventos, ou algumas passagens, ou quando tenho amigos em comum em outras cidades, outros estados, falarem que alguém comentou Imperatriz e uma pessoa falou a cidade do MEG. Então, a cidade do MEG. Então, acho que o MEG traz esse vínculo com a cidade também, né? Essa relação, né? Eu sou daqui, de Imperatriz. Para quem não sabe, esse podcast está sendo gravado em Imperatriz e o MEG é uma empresa com CNPJ de Imperatriz. A gente tem muito orgulho disso. Desde o início das atividades, levar o DDD 99 como uma bandeira nossa, né? Isso foi muito difícil de se decidir, porque você começa um projeto no interior do Maranhão para vender para a alta cúpula de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, pessoas que tradicionalmente não conheceriam esse caminho, né? De comprar educação em alto rendimento, em alta performance no interior do Maranhão, já que ele é alguém de São Paulo, alguém do Rio. Então, nós precisamos inverter o fluxo desse rio, né? Fazendo uma metáfora aqui com a nossa região, para reverter uma lógica de mercado, né? Que as pessoas dos grandes centros começassem a olhar para uma empresa que estava começando ali, que ela era do interior do Maranhão, mas que aquilo poderia apresentar algo significativo, algo de valor, e com o tempo nós conseguimos comprovar isso, né? Que, acima de tudo, onde quer que você esteja, a informação está aí, você consegue sim ter condições de desenvolver um bom trabalho, de formar uma equipe, de trabalhar com seriedade, com ética, de obter resultados, enfim, muito suor envolvido para que as coisas deem certo. E deram muito certo para o MEG. A grande verdade é essa. O MEG hoje caminha para completar 9 anos como projeto, como CNPJ, mas é um projeto que ele iniciou um pouco antes comigo também, com a iniciativa dentro do Facebook. Então, quando eu tento fazer uma linha do tempo da história do MEG, eu preciso retornar a 2013, quando eu criei um grupo no Facebook. A partir daquele grupo, aquela página virou a maior página de estudo para concursos de magistratura do Brasil. E criou uma base, como a gente conversou anteriormente, né, daquela questão de alguns conhecimentos que hoje estão relacionados ao marketing digital, a vendas, não são tão difundidos há tanto tempo. Então, em 2013, nós, sem entendermos o que estávamos fazendo, já fazíamos as melhores práticas que só então foram massificadas no mercado. Não, show de bola. Arnaldo, não vai entrar nesse assunto agora. Pera bem, calma, que esse assunto aí, cara, é a cereja do bolo, mano. Cara, ele começou a contar essa história pra mim. Mano, eu fiquei, cara, abismado. Primeiro desculpa falar aqui, profissional. Eu falo porque eu sou um cara, eu amo lançamento de infoprodutos, eu amo o mercado da educação. É algo que, assim, me chama muita atenção. Eu gosto, eu faço lançamento de infoprodutos. E, cara, você me trazer esses números, mano, aqui na minha cidade, cara, eu fiquei extasiado. Eu confesso que eu saí daqui e eu fiquei regurgitando esse negócio. Cara, mano, aqui em Imperatriz, cara. O cara começou aqui e tal. Mas assim, antes de a gente entrar nisso aí, eu queria entender quem é o professor Arnaldo Bruno.
Tu deu uma passada aí onde tu nasceu, mas assim, tu nasceu, de onde é o professor, Ok. o que tu gosta de fazer e tal. Já já a gente vai entrar no Ok. papo de empreendedorismo. Beleza, então, mais nesse aspecto pessoal. Sou um imperatrizense, sou muito apaixonado pela minha cidade, sou um defensor do Maranhão também. Levo o nome da nossa cidade por onde for, desde muito novo. A minha vida foi toda desenvolvida em Imperatriz, então é o primeiro detalhe. Hoje eu tenho 38 anos no momento da gravação desse podcast, e os 38 anos foram vividos tendo o meu domicílio aqui em Imperatriz mesmo, né? Embora viaje muito, sim, tenha muitas experiências em outros estados, até países também, algumas coisas que a gente já fez ao longo da vida, mas a minha casa é Imperatriz. Eu fui uma pessoa que foi educada aqui em Imperatriz também, fui aluno do Santa Terezinha, aluno do SESI, fiz o meu ensino fundamental, ensino médio no Santa Terezinha, e tive uma vida também muito marcante no esporte aqui na nossa cidade. Eu sou um atleta de coração, assim, gosto sempre de estar envolvido com o mundo dos esportes. Inclusive o MEG tem um braço, que é o MEG TT, que é a nossa escolinha de tênis de mesa aqui na nossa região, que é um outro CNPJ, é um outro negócio que também tem dado muito certo. Inclusive, preciso ressaltar, hoje já é uma das maiores escolinhas de tênis de mesa do Brasil, pelo número de alunos matriculados. É uma escola que tem atletas também de alto rendimento, com bons resultados, medalhistas em campeonatos nacionais. E hoje a gente está também comemorando essa vertente do esporte dentro do MEG. Mas eu acho que isso vem da minha infância, né? Desde a tradição que a nossa cidade tem nos jogos escolares, né? Sim. Quem é daqui sabe. Para quem não é de Imperatriz, Imperatriz tem uma realidade muito paralela nesse universo de esportes, né? Acredito que como a gente não tenha um grande time de futebol com representatividade em Série A, Série B, a gente tem um cavalo de aço, né? O nosso time da cidade, que eu acho que manteve sempre viva a nossa paixão pelo futebol aqui dentro da cidade. Mas por não ter mais do que isso, uma grande representatividade nacional, a minha geração ela foi acostumada a ter grandes jogos escolares, onde as escolas fomentavam muito essa participação, levavam muito a sério, distribuíam bolsas de estudo. Então parecia que as escolas eram também um ambiente de competição de alta performance esportiva. Então eu cresci nesse meio, muito competitivo, muitos colegas dentro dessa geração também com esse perfil. E aí eu, desde muito cedo, fui criado em quadras de futsal. Caraca. E logo na sequência em mesas de tênis de mesa. Sim. Foram os dois esportes que eu desenvolvi mais. Durante muito tempo quis ser jogador de futebol. Eu tenho uma história muito forte dentro do futebol, né? É um esporte que faz parte da minha vida, toca o meu coração. Trago muitas lesões da época. Mano, o cara gosta mesmo. Gosta. Ele gosta do esporte. Ele gosta de tudo que envolve esporte. Gosto de atleta amador, né? Cirurgia em joelho, pé quebrado, muita lesão. Deus. Mas cheguei a jogar em alto rendimento também, futebol de salão. Enfim, tenho muitos amigos dentro do futebol de salão. E no tênis de mesa, em paralelo também. Conquistei medalhas em campeonatos estaduais, em campeonatos nacionais também. Caraca. E por conta dessa paixão, o tempo foi passando, o futebol foi ficando mais pesado, as lesões acumuladas, a vida também profissional muito puxada, não dá para você se dar ao luxo de ter uma lesão e ficar 2 semanas de muleta e ainda tendo que gravar aula, viajando, não dá, né? Então o futebol, ele realmente, com o passar do tempo, pelas limitações físicas que ele vai impondo, enfim, é muito bruto, né? Eu sempre fui um atleta mais de drible, mais de gostar da firula, enfim, apanhava muito. Aí foi ficando um pouco mais de lado. E com o tempo, para ter sempre esporte na vida, também passei a me dedicar mais ao tênis de mesa. E o tênis de mesa tem sido, sim, uma grande paixão, uma paixão que a gente levou para outras pessoas. Acho que também levando um pouco essa veia do MEG, de agregar pessoas. Onde eu estou, eu gosto de agregar pessoas, né? Apresentar, que as pessoas entendam aquilo. Então, deu muito certo no MEG. Tem dado muito certo também no esporte. Estão muitas pessoas sendo iniciadas no tênis de mesa. Nós temos atletas de 5 anos até 77 anos. E eu acho que não tem como dissociar isso da vida pessoal, né? Como você falou, do que eu encontrei na infância. Sim. A minha mãe foi professora, foi funcionária pública. Então, desde muito cedo, eu também tive dentro de casa um exemplo voltado à educação. Então, eu muito criança, em uma outra geração,
década de 90, uma coisa mais raiz, né? Eu ia sozinho para a escola de ônibus, tive que aprender a ser independente desde os 6, 7 anos de idade, mais ou menos, por ser filho único. E minha mãe também ser uma mãe solteira no período, né? Meus pais se separaram muito cedo, então fui criado basicamente pela minha mãe. E ficando muito só em casa. Como filho único, minha mãe fazia jornada tripla, manhã, tarde e noite. Caraca, mano. Então eu ficava muito só em casa. Então eu acho que isso também ajudou a desenvolver alguma criatividade, a ter que brincar comigo, né? Desenvolver dinâmicas para mim, porque era a minha realidade, era o que tinha posto ali. Então acho que minha mãe... sim, é uma inspiração também para essa linha educacional, para sempre estudar. Dentro da escola eu tive bons resultados sempre, boas notas nos vestibulares, sempre brigando pelas melhores colocações. Então, essa veia de competição do esporte também seguia na educação. Show de bola. De brigar por melhores resultados. E foi mais ou menos assim, esse período de infância, adolescência em esporte, educação, sempre estudando, mas também levando o esporte a sério. Vida acadêmica? Então, aí dentro desse período pós-adolescência, escolhi a faculdade, eu escolhi Direito, né? Eu só tinha duas opções. Ou seria jogador de futebol, que era a que eu mais queria até então. Cheguei a ter oportunidades em peneiras de clubes de futebol. Caraca, mano. Mas na hora de ir embora, não ia. Ficava com medo. Já recebia aquela mensagem de que não poderia estudar, de que já seria realmente focado para tentar a carreira. E aí, ok, dava um certo receio. Então, terminou o ensino médio, fui procurar um curso que tivesse uma identidade mais próxima daquilo que eu gostava de estudar, gostava de fazer. Sim. E que verificava para o futuro. Escolhi o Direito. Então, passei no vestibular da Universidade Federal do Maranhão. Foi lá que eu me formei, lá que eu tive esse contato inicial com essa base do MEG, né? Foi lá que eu peguei essa veia concurseira, porque ao entrar na Universidade Federal... há um perfil muito próprio de concurso público entre as pessoas que estão por ali. Então, dentro da minha sala, a maioria já era concursado ou queria concurso público, então eu comecei a estudar para concurso logo muito cedo. E aos 19 anos eu fui aprovado para oficial de justiça no Maranhão. É isso onde eu queria chegar. Isso. Tu foi o mais novo do Maranhão. Sim. Caraca. Naquele período, sim, aos 19 anos eu me tornei oficial de justiça. E era uma independência financeira muito interessante, porque... Imagina, um garoto de 19 anos, ele já ter um cargo público, já ter uma boa remuneração, é certamente muito atrativo. E ainda dentro da faculdade. Então, eu vivi isso muito bem. Essa situação de que eu também precisava do dinheiro, né? É importante destacar isso, que não era um plus, que eu era sustentado. Como eu disse, a minha mãe me sustentava com muita dificuldade. Inclusive, para estudar no Santa Terezinha, para quem não é daqui... É uma escola muito tradicional, sim, tida como a melhor, sempre uma das melhores escolas daqui. Eu conseguia descontos por conta da vida de atleta dentro da escola também, que a escola não dava bolsa, até consegui boas condições e minha mãe assim conseguiu manter o meu estudo ao longo de anos dentro daquela que era a melhor escola da cidade, né? Então, eu precisava trabalhar, terminou o ensino médio, começou a faculdade, tem que trabalhar, fui para o concurso público e foi aprovado. Pouco antes de passar no concurso público, eu cheguei a ter experiências na iniciativa privada também como vendedor de carro. Tu foi vendedor de carro? Vendedor de carro na Caraca, Tocauto. Velho. E monitor de informática na antiga Data Control, uma empresa, uma empresa também que nós tivemos aqui na cidade. E também fui professor de aula de reforço, que também está relacionado ali com a vida como professor, né? Isso antes de ser aprovado em concurso público. Mas nesse início de 17 até 19 anos, né? Então, tentei mais ou menos essas coisas por aí. Fiz muita coisa até conseguir uma estabilidade interessante como oficial de justiça aos 19 anos. Certo. Aí deixa eu te perguntar, professor Arnaldo, como foi que o MEG começou? Tu era... tinha um bom salário, sim, tal, se formou ali. Como foi que o MEG iniciou e tu teve essa ideia? Como foi? Ok, eu acho que um fator também que precisa ser destacado aqui, que tem relação com o MEG, é porque logo muito cedo, aos 19 para 20 anos, eu recebi um convite para ser professor de cursinho. No caso, era o curso Avanços, da professora Sonilde, né? Porque é uma grande amiga. Sim, a Sonilde. Uma grande amiga, ela me convidou, porque até então eles trabalhavam com atividades de ensino médio. Então, eu fui uma pessoa que ela se aproximou para perguntar como seria se nós fôssemos trabalhar com concurso público. Você poderia ajudar, trocar uma ideia, ser professor aqui do Avanço, vamos fazer isso. Então, eu ajudei a Sonilde a abrir uma turma
E também me tornei professor nesse período, né? Já muito cedo, 20 anos, já estava dando aula em curso preparatório para concurso. Para quem não sabe, a professora Sonilha, ela sempre trabalhou com cursinhos aqui, pré-vestibulares, confere? Exato. E ela tem um cursinho muito grande aqui, na época, acredito eu, ela tinha outro cursinho, né? Isso. E sempre foram referências aqui no segmento, só para a galera entender. Aí, professor, Exato. Aí o senhor se aproximou dela e começou a fomentar essa ideia. Ela fez esse convite para que eu aceitasse esse desafio de dar aula no cursinho. Então, imediatamente, a minha primeira experiência como professor, após aquela experiência inicial de aula de reforço, mas a aula de reforço era aula particular, então era mais tranquilo. Já era numa sala com 150 alunos, 160 alunos. Então já foi uma estreia, assim, sob pressão, né? Onde você... Tu com quantos anos de idade, assim? 20 anos, mais ou menos 20 anos, por aí. Oficial. Isso. Estudando. Isso. E sendo professor. Isso. Aí eu dava aula inicialmente para concursos mais dentro da área de técnico, de analista, e era essa a realidade. Então ali eu acho que eu vivi a primeira experiência como professor de curso preparatório para concurso, ok? A partir daí, esperei o período de... concluí a graduação, iniciei algumas pós-graduações e a minha atividade como oficial de justiça permitia que eu tivesse um requisito que se chama atividade jurídica, que é para você ter a possibilidade de concorrer para cargos maiores, como juiz de direito e promotor de justiça, que eram os cargos que eu queria até então. E ok, concluí a graduação. 3 anos depois da graduação, esse requisito de atividade jurídica permitia com que eu fosse um candidato para concursos para magistratura, para Ministério Público, que era o que eu queria. A partir de então, dentro de Imperatriz, né, daquela realidade, não tinham tantas pessoas que estudavam para esses concursos. Então era uma dor minha não conseguir informações básicas. Primeiro, porque elas sequer existiam realmente de uma forma organizada nacionalmente. Segundo, porque eu não tinha colegas também tão próximos, tinham poucos colegas que tinham esse foco. Então, eu ficava à mercê de não conhecer informações sobre como é uma prova de segunda fase para juiz de direito, como é uma prova oral para promotor de justiça. Não eram informações muito claras. Não existia naquele momento. Eu estou falando mais ou menos de 2012. É isso, eu queria que tu ambientasse a galera. 2011, 2012. Galera, pouca informação. E a galera que tinha era assim, você não tinha contato, você não tinha facilidade. Não tinha. Imagina que a gente está falando de um mundo pré-WhatsApp, né? Pré-WhatsApp, coisa de SMS e tal, viu, galera? Onde naquele momento era o início do Facebook, o Facebook não era tão popular, o mundo vivia o luto do Orkut, o Orkut estava... E ainda existia por ali um MSN. Sim, sim. Então é mais ou menos esse era o contexto. Essa ambientação. E a partir daí, eu busco criar uma solução, sem grandes intenções, para solucionar essa dor das informações. E eu criei um grupo no Facebook. Sem pretensão nenhuma. Não, eu queria reunir algumas pessoas que estavam ali na minha situação, que era querendo estudar em alto nível, para passar em concursos de alto nível de carreira jurídica, que gostariam ali de compartilhar informações, organizar, enfim, trocar experiências. Então eu criei esse grupo no Facebook. Até a própria tradição de grupo Facebook não era nada muito divulgado nesse período, não era nada tão destacado. Então, ao criar esse grupo no Facebook, eu era o nome que começava a produção de conteúdo, tirava a dúvida das pessoas. Então eu queria procurar uma solução para mim, mas eu passei a ser solução para outras pessoas. Mas de tal forma que eu virei, sem perceber, um digital influencer de conteúdo, né? Uma pessoa conhecida por produzir bons conteúdos para concurseiros. E assim, aí começou a entrar gente de todo lugar no grupo. Aí o grupo imediatamente... Aconteceu uma coisa um pouco mágica com ele, porque seria muito interessante, desde já, que as pessoas entrassem em grande volume ali, mas não aconteceu só isso. Passaram a entrar celebridades do meio jurídico nesse espaço, porque como não existia essa organização, como não existia essa ferramenta ainda de uma forma bem trabalhada, bem pensada, a gente conseguiu desenvolver uma coisa muito interessante ali. E aquilo chamou a atenção, por exemplo, do Luiz Flávio Gomes. Caraca, que era da rede LFG, que eu acho que muitas pessoas conhecem mesmo quem não é da área, que foi um grande empresário dentro do meio jurídico, um grande nome, talvez um dos maiores da história, né? Tava no grupo. Entrou no grupo.
E ao entrar no grupo, ele imediatamente procurou fazer contato comigo, colocou uma pessoa da equipe dele para saber mais sobre mim, marcou uma videoconferência comigo, isso em 2013, agora já estamos em 2013, que o grupo é criado em 2013. Para entender um pouco mais, para falar que aquilo tinha muito valor. Então, como eu não tinha uma percepção, como eu conversei previamente antes do podcast, né? Não tinha esse negócio de marketing digital, não tinha negócio de funil, não tinha landing page, persona, não tinha isso. Isso não era um conhecimento massificado nem no Brasil, nem no próprio mundo, Sim. né? Era uma coisa que estava começando lá nos Estados Unidos. Isso, a ser debatido. Olha, você é uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de atrair atenções, as pessoas confiam em você, você é um ótimo gestor de conteúdo. Acho que esse grupo que você está criando, você tem que levar isso a sério, porque está ganhando uma atração muito interessante, está gerando um hype no meio jurídico muito interessante. Caraca, mano. Então foi alguém de fora que alertou sobre isso. Professor, deixa eu só assim. Quantas pessoas tinham no grupo, né, em 2013? Nessa época. Olha, ele rapidamente bateu 1.000 pessoas, e 1.000 pessoas naquele momento era algo incrível. Era muito extraordinário. Porque imagine que é um grupo nichado, tá bom? Extremamente nichado. Esqueça a ideia de seguidores, porque quando a gente está falando de um grupo onde a pessoa precisa requisitar a entrada, um moderador precisa aprovar, então não entra qualquer pessoa, não entra qualquer perfil, no sentido de que se fosse um perfil fake não entraria, um APJ não entraria, porque ali nós realmente precisávamos de concurseiros e pessoas do meio jurídico. Ponto. Mano, cara. E aí começou. Aí do nada tinham 15 mil. Do nada 20 mil. Caraca, Bruno. E a coisa foi crescendo. Foi crescendo. E pessoas... E com pessoas de grande representatividade também sendo atraídas por aquilo. E aí, ok. A partir daí, eu sou convidado para atuar em outros cursos preparatórios para concurso. Agora já fora da nossa realidade aqui do Maranhão. Certo. Peraí, profissional. Calma. Nesse curso, tu dava conteúdo pra galera. Era uma comunidade. Assim, era uma comunidade. Isso. Mas assim, tu moderava essa comunidade, era um gestor ali de conteúdo e tal. Era. E fomentava ali. Exatamente. Não era uma pedagogia engessada. Todo mundo estava ali, produzia conteúdo também. Então eu era realmente essa figura de um gestor, que também era um produtor de conteúdo, que definia as regras, que criava dinâmicas, que fazia a coisa acontecer. Basicamente, era isso. Top, show de bola. Agora continua. Agora eu tirei o raciocínio. Então, ok. E a partir daí, nós fomos criando ferramentas também. Dentro da limitação do Facebook, que permitia poucas coisas. Imagina que é o início de uma ferramenta onde basicamente pessoas postavam e respondiam mensagens. Então a gente já começou a tentar criar ali uma forma de organizar arquivos, uma forma de organizar revisões de alguns temas. Criamos algumas experiências pedagógicas, que foi o que realmente foi tornando aquele universo muito atrativo. Mas, acima de tudo, resolvemos aquele problema de que as informações eram obscuras e que você não tinha uma fonte. Porque, a partir daquele momento, uma pessoa que morasse no interior do Tocantins, ou no interior do Acre, ou no interior do Rio Grande do Norte, ou no interior do Rio Grande do Sul, ela poderia, mesmo sem ter colegas próximos, tirar suas dúvidas com pessoas de todo o Brasil, que muitas vezes já tinham passado por aquela experiência, já conheciam aquele caminho que ela até então queria percorrer. Surreal. Então a gente criou uma ferramenta nacionalmente validada e muito recomendada. É até uma coisa interessante que eu mencionei na nossa conversa, que o próprio Facebook reconheceu o valor disso. Em um determinado período, eu fiz o login no Facebook e tinha lá uma mensagem de que o Facebook agradecia pelo trabalho realizado na comunidade e que eu passava a receber um título, um selo lá de líder global de comunidades do Facebook. Caraca, velho! E recebi um convite para participar de uma grande reunião de cúpula do Facebook, até com o Mark Zuckerberg também, dentro das pessoas que estavam nessa reunião, e pessoas de todo mundo, para definir os caminhos das comunidades do Facebook, né? Assim, em primeira mão, ter acesso a informações sobre o que o Facebook pensava sobre os grupos do Facebook e também para que nós pudéssemos ajudar, uma vez que nós éramos pessoas ali naquele momento que ajudávamos a escrever essa história, né? Caraca! A ser protagonistas dentro da plataforma do Zuckerberg, né? Basicamente é isso. Então,
Aí vive um dilema pessoal nesse período, muito grande. Por quê? Porque o meu sonho inicial era ser promotor-juiz, correto? Certo. Só que ao mesmo tempo eu tenho alguma coisa muito grande na minha mão sendo tá construída. lá com a base de eu não sei, 25 mil pessoas, 30 mil pessoas. 30 mil pessoas extremamente engajadas querendo conteúdo, querendo um produto, assim... confiando muito em mim também em relação, vendo muito valor no que estava sendo produzido. Isso é louco. Então, o que acontece? Eu vou muito bem nas provas, inicialmente logo, porque é importante fazer um parêntese, porque os concursos para magistratura, para Ministério Público, enfim, que eram os que eu prestava inicialmente, eles são concursos longos. Então, entre fazer a inscrição e chegar lá na prova oral, que é a última etapa, muitas vezes é uma coisa de 1 ano e meio, 2 anos. Caraca. Então a coisa explodiu muito rapidamente. Quando eu começo a estudar para concurso, pouco tempo depois eu crio esse grupo, o grupo já é um grande sucesso, mas eu também vou indo bem nas provas. Professor, eu não vou te tirar o raciocínio, mas assim, cara, como é que tu organizava a tua vida? Porque assim, tinha um monte de tarefas. E tu estudava para concurso. Sim. Como é que é isso? Como é que tu fazia isso? E era oficial de justiça. Justamente. Que também tinha que cumprir com a minha missão. Era bem puxado, só que a questão do grupo ela foi se tornando uma grande paixão também. Então aquela coisa que você faz o dia todo sem perceber, você fica ali na internet. Então tu tava mais ou menos a relação que a gente tem hoje com o WhatsApp. Sim. Aquilo ali passou a ser a minha relação com esse grupo. Só que eu tinha muita clareza em relação ao meu objetivo, que era ser promotor de justiça ou juiz de direito. Nunca tive assim, uma grande predileção por uma ou outra carreira, eu gostava dos 2 cargos. E eu fui muito bem logo no início, de tal forma que com 6 meses de estudo eu já estava em uma prova oral, que é uma coisa absolutamente assim, impensável, mas que eu vivi uma experiência que deu certo isso, que foi o concurso do MP Tocantins, que ele reunia a primeira fase e a segunda. Isso não é muito comum. Ele já reunia em uma só viagem, você já resolvia a vida mais ou menos que outros concursos demoram 1 ano. Então, por conta dessa sorte, desse calendário, e eu também fui bem na prova, eu consegui, com 6 meses de estudo, já estar numa prova oral. É uma coisa assim impensável, até faticamente, porque hoje não tem tanto essa janela de oportunidade dessa forma, né? Então, era uma prova difícil, porque era uma prova, por exemplo, de segunda fase, que você não podia fazer consulta à legislação, você tinha que citar os artigos de cabeça, de forma manuscrita, uma prova longa, mas deu certo. E aí fui classificado para uma prova oral. Cheguei na prova oral do Ministério Público Tocantins. Nesse mesmo período eu estava classificado já, muito bem classificado na prova oral, na prova objetiva de juiz do Maranhão. Eu estava na segunda fase de juiz do Maranhão. E aí também passei na prova objetiva de promotor no Pará. E para promotor do Maranhão também. Então fui acumulando várias situações muito interessantes, né? Que, algum momento aqui eu vou ser promotor-juiz perto de casa, que era algo que eu queria, né? Certo. Essa paixão por Imperatriz, não querer sair daqui, né? Não tinha muito interesse em sair de perto, não. A grande verdade é essa. E aí, ok. Mas chega um momento que o grupo começou a demandar muito tempo, muito trabalho. E eu comecei também a pensar o que eu queria para minha vida, o que efetivamente eu queria, o que eu mais gostava, a conhecer também um pouco mais na prática das próprias carreiras que eu queria adentrar, como que era a vida de alguns colegas que já passavam a entrar, então aquelas pessoas que eu tinha acompanhado há pouco tempo, já estou vendo agora em outra vida, se era isso que eu queria ou não para mim. E no final das contas, a minha grande paixão era a educação, sempre foi a educação. Então eu gostava muito do direito, mas do direito teórico. Eu gostava do direito estudado. Eu não queria ser o juiz que sentenciasse uma prisão. Entendi. Eu não queria ser o juiz que decidisse por um despejo. Eu sei o quanto que é difícil a vida das carreiras jurídicas, o quanto que isso envolve. E depois, quando eu fundei o curso, que eu passei a ter uma rede de mais de 100 professores à disposição o tempo todo e conhecendo um pouco mais das peculiaridades da vida de cada um, eu passei a perceber que talvez aquele não fosse o meu mundo. Embora eu tenha uma verdadeira paixão, uma verdadeira... eu admiro, né? Quem escolha a vocação, é o nosso trabalho, então eu sou um grande motivador para que as pessoas realizem sonhos. Aquele sonho já não estava tão forte em mim, porque eu percebia que o meu grande sonho era fazer ensinar, algo... ajudar pessoas. Era ajudar pessoas, Caraca, era mudar véio. vidas. Então, eu não tinha nenhum exemplo de empreendedorismo próximo. A minha mãe era educadora e funcionária pública. Eu era um servidor público. Pela possibilidade de ter passado muito jovem no concurso, até eu conseguir essa atividade jurídica,
que era aquele requisito que permitia com que eu pudesse concorrer a concursos maiores. Foram 10 anos de vida, então nada. Eu tive 10 anos como servidor público, né, sendo moldado a minha própria personalidade. Então eu não tinha muito esse viés assim, de ganhar dinheiro, de ser empreendedor. Não fazia parte, não era muito meu isso. O que eu gostava era de educar e de estudar, sempre gostei muito de estudar, curioso, e de ajudar pessoas, ponto. É como eu falei, até que o tênis de mesa, ele traz um pouco disso, né? Porque quando eu monto um clube, eu não monto um clube para que eu treine e fique melhor e conquiste mais medalhas. Eu monto um clube para mais pessoas jogarem, para difundir o esporte. Eu acho que isso foi sendo um viés, assim, da minha personalidade mesmo e do caminho que foi sendo construído. Conclusão. Eu reprovo na prova oral de promotor do Tocantins por 0,10, assim, ínfima, uma reprovação ínfima, que me dói muito naquele período, porque eu era muito jovem, era um dos mais jovens do concurso, então teria uma condição, eu tinha mais ou menos 27, acho que 28 anos por aí, mais ou menos uns 28 anos por aí, então eu tinha uma condição que, poxa, poderia ter uma vida muito legal dentro daquela minha visão de uma vida naquele momento, né? E aquilo me doeu muito. Isso também pesou porque eu acabo reprovado também por 0,10, foi uma fração que me acompanhou aí nesse período com muita dor. Na segunda fase de Juiz do Maranhão, que era um concurso que eu queria demais, era assim, o grande concurso, porque eu já imaginava, talvez eu more perto de Imperatriz. E aí eu percebo, olha, uma coisa tem me atrapalhado como candidato, e ser candidato também tem me atrapalhado a talvez desenvolver algo grande como isso aqui pode ser. Eu vou ter que escolher um caminho. Caraca. Ou eu vou ser um professor, um empreendedor, ou eu vou ser um juiz ou um promotor. As duas coisas estão aqui postas em duas bandejas. Tu sentiu que muito tranquilas. Tu tinha que decidir por algo. Sim, e eu tinha uma confiança nesse período também que elas estavam muito tranquilas. A grande questão é essa. Quero ser juiz ou promotor? Tá fácil. Eu estava aqui com várias cartas na manga já. Eu já não estudava para passar em prova objetiva. Então, a metodologia do MEG, ela retrata muito assim do que eu aprendi como concurseiro nesse período. De que, assim, em pouco tempo eu já estava conseguindo vencer provas objetivas, que é um grande gargalo dentro do universo de concurso. Para você ter ideia, tem alunos nossos que chegam a passar 7, 8 anos estudando para concurso e não conseguem passar na prova objetiva. E, assim, é um gargalo não só da área jurídica, Sim. É de todo o ensino. Provas objetivas. Mas imagina o seguinte, você vai fazer uma prova, por exemplo, para juiz de São Paulo. Tem 20 mil inscritos e só vão para a segunda fase ali 1.000 e poucas pessoas. Então, mas você está falando da nata do direito. Então é difícil você ter um destaque para uma prova objetiva para você avançar para uma segunda fase. É complicado. Então, tem várias técnicas, várias formas de se estudar, que material estudar, que facilitam isso, que é justamente o que a gente aprimorou dentro do MEG, né? Tornou essa experiência muito forte e até os alunos brincam, né? Que depois do MEG as notas de corte das provas objetivas mudaram. Enfim, aí eu tenho que tomar uma decisão pessoal muito forte nesse período. E aí eu decido abandonar o universo de concurso público como candidato, assim, e também fechar as portas. Eu já não seria juiz ou promotor ali. Foi uma decisão muito difícil, foi uma decisão que eu sabia que era madura. Uma vez que eu seguisse por esse caminho, eu iria para conquistar o que hoje eu conquistei. Cara, tu sacrificou um sonho, tu falou assim, mano, eu tô entendendo que não é isso. Assim, eu tenho algo maior. Minha grande paixão... Não, mas a verdade, eu acho que a palavra é paixão. A minha grande paixão não era essa. Eu gostava realmente de estudar, gostava do universo, mas a partir do momento em que eu fosse aprovado, em que eu fosse nomeado, e que eu tivesse que ir para uma comarca lá do interior para fazer as funções que eu tinha que fazer, talvez eu não tivesse ali aquela grande paixão que a pessoa que vai exercer essa função precisa ter. Embora eu lide com isso e veja essa paixão diariamente e seja um grande incentivador, porque é o sonho de cada aluno do MEG, e acima de tudo o MEG tem esse compromisso, fazer o máximo para que as pessoas conquistem os seus sonhos. E foi um sonho que o dia foi meu. Então eu conheço muito realmente das dores, das dificuldades, de tudo. E como professor, estando aqui do outro lado, eu aprimorei outras habilidades, aprimorei também um outro olhar de entregar essas soluções, de perceber erros e conseguir ajustar caminhadas para que as coisas deem certo. E assim, foram quase 6.000 comemorações, né? De sonhos de outras pessoas que foram lá através do MEG e que deram certo.
Então, eu acho que essa era a missão. Essa era a missão e essa decisão foi muito feliz. Mas essa não era a grande decisão, talvez. A decisão mais polêmica foi, eu teria que largar o cargo também de oficial de justiça. Sim. Porque, afinal de contas, eu ia me tornar empresário. Eu queria ser o administrador da minha empresa. Isso é um empecilho legal. Então, por ter um cargo público, eu não poderia ser um administrador, um sócio-administrador dentro de uma PJ, que no caso seria o médico. Sim, mas quando tu estava nessa ambiguidade aí, tu estava nesse período de decisão, tu já tinha imaginado que... Tu já tinha pensado em fazer algo voltado para cursos e tal? Ou não? Como foi que tu... O que tu... Assim, então, meu empreendimento vai ser o quê? Ótima pergunta. Por quê? Porque o grupo, ele já estava sendo transformado em uma grande comunidade, engajada, apaixonada, mas que, acima de tudo, que eu percebia que as coisas que eu fazia... elas eram validadas, as pessoas encontravam valor naquilo. Certo. Então, os materiais que eu escrevia passavam a viralizar, as pessoas estudavam pelo que eu produzia. Tanto é que boa parte dos materiais iniciais do MED foram escritos por mim. E até hoje existem muitos materiais do MED que são assinados por mim. Eu sou um dos maiores autores dentro do MED. Eu costumo brincar que, olha, poucas pessoas escreveram tantos PDFs no Brasil como eu escrevi. Essa noite eu terminei 2 PDFs do MED dentro da turma. Então, até uma conversa que a gente teve prévia, eu participo muito ali do chão do MED também, da produção. Eu participo de vários setores do MED. É uma coisa que eu gosto. Eu confesso que eu fiquei assim... Por que eu fiquei abismado? Mano, tu consegue ter o contato direto com os alunos, cara. Sim. E assim, a gente tá falando de muitos alunos. E assim, isso é que eu vou falar já já. Mas eu ainda quero entender aqui. Cara, vou decidir, aí tu falou assim, cara, eu tenho esse grupo aqui, eu quero entender assim, o que que tu viu como possibilidade de monetização ali no grupo. Ótimo. Então, só para deixar claro, nesse momento eu não pensava em tornar o grupo em si em uma ferramenta monetizável, Sim. em uma empresa, não era isso. O que o grupo serviu foi unicamente para validar a pessoa do Arnaldo. Então, assim, as minhas ideias, as coisas que eu acredito, se eu tocar para frente, elas têm valor. Sim. Elas têm valor, seja pela forma como eu tenho apresentado conteúdo, tenho escrito, tenho mobilizado, tenho preparado metodologias que funcionam. Então, eu acredito muito nisso. Então, a partir daí, o que acontece? Eu vou ficando como uma pessoa conhecida entre os concurseiros e também confiável. E o que aconteceu? Um belo dia, um colega vem atrás de mim, porque está na fase oral de promotor no Pará, e fala, Arnaldo, eu queria que você me treinasse para prova oral, eu sei que você teve uma experiência recente, então tá sabendo como é, eu confio muito no teu conteúdo, vai ser muito legal, porque tu vai também poder corrigir o meu estudo, dizer algumas coisas, oferecer algumas fontes, talvez até preparar algum material. Eu confio mais em ti do que no curso X e Y, que estão com turmas abertas agora. Aí aquilo, poxa, validou muito aquela ideia de, poxa, as pessoas confiam em mim, enxergam valor em mim, então talvez eu tenha sido o último a perceber que, cara, talvez eu seja uma pessoa que deva ir ao mercado porque eu estou muito validado em relação a essas ideias, mas eu não posso ir só, porque sozinho eu não vou dar conta de muita gente, eu preciso ter pessoas boas ao meu lado também, e, enfim, colegas que sejam da minha confiança, para que acreditem nessas ideias iniciais que eu venho a ter, para que a gente possa validar. E a partir de então eu vou ser um monstro trabalhando, porque eu já abandonei aquele sonho inicial, abandonei o meu cargo, então eu seria uma pessoa full time nisso, então eu precisava ser um monstro, eu precisava trabalhar muito. E a partir de então eu passo a trabalhar igual um louco, uma pessoa sem limites, uma pessoa sem domingo, sem aniversário, por horas e horas e horas e o quanto fosse preciso. Sobre essa questão do suporte ao aluno, eu acho que essa é uma grande marca do próprio MED. Sim. É um grande viés do MED, que vem desde esse período. Certo, mas não, peraí, não vamos entrar nisso aí não. Eu quero entender o seguinte, tu largou tudo, cara, e como é que, assim, vamos no linguajar aqui imperatrizense, como é que tu comia? Como foi que tu começou assim, cara... tu começou a dar aulas, particulares, tu começou a vender PDF. Então, o que acontece? Esse colega que fez esse convite para mim, eu já fiz uma experiência com ele, ele super validou, ficou apaixonado, comentou com todo mundo, olha, eu fiz um treinamento com o Arnaldo ali, que foi um negócio incrível e tal, conversou com os colegas do concurso dele, e o MED surge dentro de uma turma de prova oral. O que era prova oral? O que era prova oral naquele período? A gente está falando de 2014 para 2015. Existiu no Brasil basicamente 2 cursos presenciais, onde uma pessoa que chegasse a uma prova oral
de carreira jurídica, ela precisava ir para Rio de Janeiro ou para Distrito Federal para fazer um treinamento, ou até São Paulo tinha também, para fazer um treinamento. E eu cheguei até a escrever, ser redator para um desses cursos de questões de conteúdos, ser um professor, redator. E a partir daí, com a dor desse colega, com outro colega que surge do interior do Piauí, que também gostou do que eu vi e que queria ser treinado por mim, eu desenvolvo ali uma ideia de um curso preparatório para prova oral online, o que era algo bastante inovador e exótico pro Galera, período. não tinha esse negócio de marketing, infoproduto, afiliado, escambau de... Não tinha nessa época. Ele, ele falou assim, cara, a única forma que tem de eu chegar em várias pessoas ao mesmo tempo, simultaneamente, é através de um treinamento online. Exato. E aí, só que o que acontece, é uma peculiaridade para quem não é da área. Prova oral é uma prova que se aplica como a gente está aqui. Um examinador na frente do candidato fazendo perguntas sobre uma pressão, é algo muito tenso, porque é o dia mais importante da vida da pessoa, é a última prova de um concurso que ele já está estudando há anos. Então envolve muitos fatores. As pessoas não acreditavam que isso poderia ser treinado online, porque precisava ser treinado pessoalmente para trazer toda essa atmosfera. Então a gente vestiu essa camisa. Dá para treinar online, sim. Dá para treinar e a gente consegue fazer algo bom. Vamos tentar. E digo mais, a gente consegue fazer algo muito melhor. Porque essas pessoas que estão no Brasil fazendo isso hoje, elas estão preocupadas apenas com aspectos formais, aspectos psicológicos, com a cor da gravata, com a forma como vai fechar a camisa. E aqui não. A gente pode fazer tudo isso, mas a gente está apto a tirar qualquer dúvida jurídica sua, está apto a te dar uma pesquisa de banca, está apto a te dar aquelas informações mais sutis, mais precisas que você não vai encontrar sobre como ir bem nessa prova. Caraca, mano. E aí a gente monta a primeira turma, a turma de uma prova oral para o Ministério Público do Pará, promotor de justiça. E olha só que interessante. Eu estava tão confiante no que a gente estava fazendo que eu me sustentava ainda com dinheiro de oficial de justiça. Eu pedi uma licença inicial sem remuneração, durou pouco tempo, logo à frente eu pedi exoneração. E aí eu abri uma turma e falei assim, eu quero X pessoas, que no caso eram 28, no máximo 28, e só paga quem for aprovado na prova oral. Eu só quero receber depois da prova oral, ok? Não precisa pagar nada antes, ok? A gente vai preparar a gente vai preparar algo muito, muito louco para vocês. Não, Arnaldo. Tu chegou lá no grupo e falou assim... Não, foi. Não, que as pessoas começaram a procurar. E aí eu pensei, bom, a gente precisa preparar uma proposta. E essa foi a proposta que eu pensei nesse período. E aí o que aconteceu? 28 pessoas vieram. Essa turma durou 3 meses. Então, durante 3 meses, eu tive que contar com o apoio de outros 3 colegas que me ajudaram muito nesse início. Foram o Rafael Nepomuceno, o Vinícius Reis, que hoje é meu sócio. Rafael Nepomuceno. Ele é um promotor de justiça no Ceará, que é professor da nossa equipe também, que faz parte desse início do MED. O Vinícius Reis, que é meu sócio em Brasília, da Unidade de Espaço Médio Brasília, é um defensor público. E o Sandro, também um promotor de justiça do MP do Goiás. Basicamente, é a primeira equipe do MED. Eu precisava desses colegas porque eram muitos alunos, era muita coisa para tratar. E nós 4 tocamos esse início de MED. Tu chegou nos caras, vamos lá, Vinícius, o outro, Rafael e Sandro. Vinícius, Rafael e Sandro. Galera, tô com essa ideia, vamos comigo e a gente só vai receber... É importante destacar que o Rafael era meu amigo de segunda fase de Juiz do Maranhão e o Sandro era meu amigo de prova oral do MP do Tocantins. Então, eram amigos de concurso. E a partir daí, nós montamos uma metodologia muito boa. Conclusão, para não perdermos muito tempo. Termina a prova oral, todos os alunos passam, os primeiros lugares todos saíram do nosso curso e teve um aluno que subiu 80 posições. Ele saiu de 84 para 4º após a prova oral, que é uma coisa bizarra. E a partir daí foi só paixão. Essas pessoas, poxa, a gente se apaixonou, foi incrível, realmente, olha, eu devo essa aprovação ao MED. Por quê? Porque o candidato foi lá, respondeu 5, 6 perguntas. Das 5, 6 perguntas, nós tínhamos conseguido pesquisar e entregar para ele, que talvez caísse na prova dele, cerca de 4, 5 para alguns, né? Então, os caras receberam a prova antes, treinando ao nosso lado. Isso não existia. Então, o MED sempre foi muito científico. Pesquisa, 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 método, pesquisa, resultado, método, pesquisa. Tentar antecipar, tentar ter bola de cristal, tentar entregar na bandeja para o aluno, colocar o aluno, parênteses aqui, uma metáfora, na cara do gol. Sempre foi isso. E começou dessa forma também.
Então deu muito certo. A partir daí, isso dando certo, as pessoas casaram com o Facebook, é o Arnaldo do Facebook, é o Arnaldo lá do grupo. O nome do grupo é Magistratura Estadual Grupo de Estudo. Por isso a sigla que dá início ao nome MEG. O MEG é uma sigla que vem desse grupo. Então essa é a grande transição da vida introdutória ao momento em que o MEG surge como empresa. Show. Aí, professor Arnaldo, cara, eu tô aqui numa... Mano, eu tô aqui... eu tô pior do que da primeira vez. Tu falou que eu tinha feito caras de boca, mano. Eu tô aqui, assim, pior. Alisson. Cara, certo. Todo mundo, assim, passaram e vocês viram que, assim, tu já estava preparado para aquilo. Aí vocês, cara, agora vamos aumentar. Aí o que tu fez posteriormente a isso? Bacana. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas querendo ajuda, querendo suporte. Então, desde aquele tempo, eu sou muito corpo a corpo. Eu sou uma pessoa que defende, eu compreendo quem enxergue e tá certo que o gestor ele tem que estar como a águia, o CEO tem que estar ali olhando de cima, vendo o processo, agindo o mínimo possível no chão de fábrica para que as coisas tenham um crescimento estratégico melhor. Eu tento, de certa forma, também preencher um pouco essa função, embora existam pessoas muito boas ao meu lado também exercendo esses papéis. Mas eu também participo daqui, eu converso com o aluno. Então, o aluno do MEG ele tem acesso ao meu WhatsApp. A loucura é essa, né? Então, nós temos muitos grupos de estudo no WhatsApp. Eu participo praticamente todos. Então, dentro do grupo eu respondo, eu tiro dúvida, eu faço interação, eu trago experiências, eu trabalho conteúdo dentro desses grupos sempre. É uma bandeira. E a partir daí, deu super certo na primeira turma, muitos pedidos por outras turmas, o curso entra numa hype. Assim, um momento muito, muito louco, assim, que o... Meados de... 2015, já tá em 2015. 2015. Começa a ser falado, a galera... a ser falado, muitas mano, pessoas validando, o curso é bom. Metodologia é boa, os caras são demais. Os caras estão inovando. E a gente começa também a trabalhar algumas coisas diferentes. Então, popularizar o Google Hangouts naquele período. Sim. Popularizar a ferramenta de videoconferência para esse apoio entre concurseiros. Coisas que não existiam. Então, quando eu vejo que o mundo pós-pandemia teve um impulso para isso, a gente já faz isso desde 2014, 2015. Entendi. Professor, mas assim... Quando vocês começaram a fazer ali os cursos, as primeiras turmas, mas depois tu chegou em alguém que te auxiliou nessa parte estratégica de lançamentos e tal? Ótimo. Não. Aí o que aconteceu naturalmente? Eu fui virando um especialista e criando métodos. Tanto é que até em um determinado momento, nós contratamos uma pessoa que seria uma autoridade para ajudar em um determinado lançamento, e quando ela foi conhecer o MEG, ela foi agradecer que, cara, isso aqui foi um laboratório para mim sem preço, e eu preciso dar um nome para esse método que vocês utilizaram. Porque o que acontece? Quando o curso ele começa a ser muito popular, a ser muito buscado, nós passamos a ter outras necessidades, porque até então a gente estava lá na prova oral, só que as pessoas queriam que a gente trabalhasse as outras fases, então tudo bem, confiavam na qualidade que a gente fazia, vamos trabalhar com qualidade as outras fases. A partir daí, segunda fase, eu já convoco para trabalhar comigo examinadores de concurso, ex-examinadores de concurso, largam as bancas para se tornarem professor do MEG. Então, imagina que a gente tirou gente do CESP, que hoje é Sebrasp, né, para virar professor do MEG. Então, a gente começa a trabalhar em altíssimo nível. E aí a coisa vai ficando realmente muito, muito bem desenhada, muito bem amarrada. E professor, tudo isso através de plataformas... Então, ainda sem ter uma plataforma própria. Mas assim, tu utilizava ferramentas ali... Ferramentas como o Google Drive, coisas mais simples. A partir daí surge essa dor. A gente precisa de uma plataforma. Então eu fui atrás de uma equipe de tecnologia, fui aprendendo tudo ali na raça, na força bruta ali do empreendedor que um dia mata um leão, no outro dia já tem um urso polar na frente. Aquela loucura. E a coisa muito rápida. As transformações acontecendo com muita rapidez. O MEG como empresa é uma história muito curiosa, justamente por esse início dele dentro de uma comunidade, sem querer. Porque hoje, quando eu penso, eu tive outros negócios depois do MEG, cheguei a ser sócio de outras coisas, outras iniciativas. Eu sempre penso, como é difícil começar um negócio sem ser como foi o começo do MEG, com pessoas apaixonadas, com uma comunidade, é tudo muito mais difícil. O próprio tênis de mesa, que a gente desenvolveu esse braço, a gente precisou criar essa comunidade e ela existe, ela é apaixonada, mas ela é pequena. As escolas
que os espaços que o MEG criou, chamado Espaço MEG, que são locais de sala de estudo, o quanto foi difícil fazer eles vingarem, eles darem certo. Infelizmente, precisamos fechar 2 locais entre pré e pandemia por conta dos decretos de isolamento. E aí, imagina, você tem um espaço muito grande, tendo que pagar aluguel com as portas fechadas. Ficou difícil. Alguns negócios físicos. Então, esse começo do MEG, ele é muito louco, ele é muito rápido. E ele foi vencedor, porque ele foi vencendo etapa a etapa. Então, a gente precisou de uma plataforma. Então, fomos lá, criamos uma plataforma. Convidamos alguns colegas aqui da região. Ó, a gente precisa de um site assim, com essas ferramentas. Eu estou aqui para ajudar. Eles também nunca tinham desenvolvido nada como o MEG, nada tão educacional. Então, foi todo mundo ali apanhando, aprendendo. E nesse processo ganha importância o Emanuel Xavier, o Eduardo Franklin, o Nonilton, que está na nossa equipe até hoje, o Manuel também está na nossa equipe, o Leandro, pessoas que entram e trazem ao MEG a TI, trazem a tecnologia ao MEG, que até então era educacional. E hoje o MEG, ele é muito TI, ele vai ser cada vez mais TI. Hoje quando você fala, defina o que você faz, eu acho que hoje eu sou um profissional de tecnologia voltada para a educação, ponto. Eu sou isso, eu sou um professor, mas, acima de tudo, eu me vejo como um profissional de tecnologia. Eu penso, aprendi a pensar como eles, aprendi a gostar desse mundo, aprendi a cada dor pensada, consultar a tecnologia como fazer aquilo da melhor forma. Ou que tipo de caminho que a tecnologia vai seguir, eu preciso acompanhar. A partir daí, isso é um traço. Eu fico sempre tentando... Antenado, sempre antenado. Sempre buscando tendência, sempre procurando estudar. Agora mesmo estou indo para São Paulo, vou participar de alguns eventos por lá. Tenho estudado muito sobre inteligência artificial, sempre conectando com o MEG, né? Tudo que eu faço, eu tento aprender, para acrescentar a realidade do MEG, para melhorar a vida do nosso aluno. Nosso aluno é sempre o principal foco, é sempre o objetivo maior, mudar mais vidas, ajudar as pessoas a conquistarem seus sonhos. Show. Essa questão de faturamento, enfim, de dinheiro por si só, eu entendo que é uma consequência. Eu me apaixono muito mais pela ideia de ajudar o ser humano que está ali sem grande perspectiva, mas tem muito esforço e com a ajuda de alguém que pode estar ali posicionando um erro ou outro para virar um acerto, a vida dele muda. Então isso para mim tem muito mais valor. E é a nossa missão, né? E professor, quando tu vem e me fala assim, cara, eu estou em todos os grupos do MEG, eu atendo o aluno, tu me disse aqui que às vezes de madrugada o cara tá lá... Sábado, domingo, feriado. Sábado, o cara tá naquele anseio, vai ter uma prova... E tu entende o lado do cara, tu usou essa palavra, mano, eu entendo o cara tá lá, na pressão, e ele não sabe o que fazer, às vezes ele já teve vezes de me recorrer de madrugada e auxiliar. Na verdade, muitas vezes, ao longo do tempo, eu fico um pouco assustado com o quanto que a palavra de uma pessoa, por exemplo, que está na posição que eu estou hoje, ela pode ser impactante mesmo para a vida de alguém. Em alguns momentos, por exemplo... Eu já tive que responder áudio 3 da manhã de uma pessoa falando, olha, eu tenho que entrar no ônibus às 6 da manhã, porque eu estou na segunda fase do concurso tal, mas eu também estou na prova oral do concurso tal, e se eu for para cá, vai atrapalhar no meu estudo para cá, e eu preciso tomar uma decisão agora se eu entro ou não entro no ônibus, e quem vai tomar essa decisão é você. Por favor, professor, jogue uma luz, diga o que eu tenho que fazer. Aí eu vou lá e digo, a pessoa faz. Aí some... Uns 5 meses depois ela volta. Professor, deu certo. Lembra daquele dia, daquele áudio às 3 da manhã e não sei o quê? E eu assumo essa bronca. Eu tô ali para ajudar, eu tô ali para dar opinião também, para direcionar, para utilizar a nossa experiência a favor de cada um. E detalhe, nem precisa ser aluno do MEG. Se ele tá nesse ecossistema do MEG, se ele é um seguidor, se ele é uma pessoa que participou do grupo, mas que eventualmente não é um aluno atualmente, ou já foi um aluno e agora não é. Cara, isso é demais. É a missão, professor, que precisa prevalecer. E assim, cara, o que tu tá falando aí, vamos lá, eu acompanho vários caras de marketing, do marketing digital, eu sou apaixonado por isso. Tu é apaixonado pelo ensino, pela educação, eu sou apaixonado por marketing. E, cara, você vai ver que os maiores caras que fazem, assim, que vendem infoprodutos, cara, você vai ver que eles têm, não é dinheiro. Os caras têm, assim, tem aquela galera que vende por dinheiro, mas tem aquela galera, mano, que tá lá porque quer ajudar mesmo de fato. Porque se fosse uma pessoa que quisesse dinheiro, mano, cara, o cara 10 horas da manhã, eu vou estar em um tanto de grupo desse aqui, cara. Exato. Aquela questão também de posicionamento, de identidade, de visão organizacional. Essa não é uma visão minha.
Talvez essa visão comece comigo, enfim, que eu entre na ideia de ser um gestor, de ser uma pessoa que precisa treinar, escolher bem quem vai participar. Sim. Mas a minha equipe é assim. Cara, eu acho E massa permanece demais. na minha equipe no longo prazo quem é assim. Quem Então, pensa... quem pensa assim. Aquele professor que chega, eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar apenas vitrine. Depois das 18 eu não respondo. Cara, Cara, não. Não rola. Não rola com o MEG. Não é a ideia do MEG. Não é. Então, os grandes líderes do MEG, aqui a gente está falando de várias pessoas, eles vestem a camisa dessa forma. Eles são pessoas que eles entregam a disponibilidade ao sábado, ao domingo, que eles muitas vezes até sacrificam momentos com sua família. E ali não é o dinheiro, porque muitas vezes esse dinheiro ele não vai valer o valor do tempo ali, que está sendo empregado em detrimento da realidade daquela pessoa. Muitas vezes é uma pessoa que já ganha 35 mil por mês, e aí ela vai fazer algumas atividades que no todo vai dar um valor irrisório dentro da realidade dele. Entendido, mas ele faz bem feito. Ele faz com compromisso, ele faz com paixão. Na segunda-feira ele me pergunta, Arnaldo, o que o aluno falou do encontro? Ele gostou? Arnaldo, olha, eu fiz um encontro domingo à noite com um aluno X do Rio Grande do Sul, eu acho que ele está preparadíssimo, só que a gente podia ajudar ele dessa forma e dessa forma. Vamos fazer isso por ele, vamos fazer. Caraca, agora pela manhã mesmo, desse dia que a gente está falando, aconteceu uma coisa mais ou menos que representa isso. A gente está fazendo muitos lançamentos, turmas muito grandes, vendendo muito nesse período, muita coisa acontecendo, e teve uma turma de prova oral da magistratura que a gente não lançou ainda. Vai lançar. Só que tem uma aluna em especial que está assim, muito ansiosa, está sofrendo, e ela estuda com a gente desde o início. Ela não comprou um curso, ainda não é formalmente uma aluna dessa nova turma que a gente vai lançar, mas ela queria falar, porque ela estava muito ansiosa. Eu conversei 30 minutos no celular com ela agora antes do almoço. Então, meio que fiz uma consultoria, um encontro personalizado com ela. Que é isso? Ela ainda vai ser aluna. É a missão. E o que eu fiz, eu tenho certeza que os meus coordenadores educacionais fariam, eles fazem isso. A gente, ao longo do tempo, criou essa cultura. Essa é a cultura dentro do MEG. Arnaldo, é justamente isso onde eu quero chegar. Cara, como foi que tu criou essa cultura? Como foi que... porque é o seguinte, e eu falo dentro de empreendimentos ali, talvez o cara lá tem um funcionário, às vezes tem um colaborador, tá lá, que não tem a cultura do negócio. E vocês vêm com isso. Inclusive, o MEG tá lá e tu falou pra mim, cara, a galera lá é que nem a galera do Google lá. A galera que tu chega lá, se brincar, tem sinuca, tem... A galera é bem à vontade. Isso. E assim, mas isso só funciona em lugares que tem cultura. E de onde é que vem a cultura de vocês? Como foi que vocês criaram esse sistema? Olha, vamos lá. A primeira parte é que o MEG, ele tem o viés educacional, mas tem também o viés tecnológico. Então, ele é constituído de duas grandes identidades, que elas são quase que antagônicas em vários momentos. Quase que antagônicas. Aqui é uma linha mais burocrata, aqui é uma linha mais moderna, mais progressista. Então, temos dois caminhos diferentes. A partir daí, nós temos personalidades diferentes. O pessoal de TI é mais descolado, é um pessoal mais jovem, é um pessoal mais ali... criativo. Que entende que o trabalho pode ser qualquer hora, mas também tem que ter os momentos ali de relaxar. Aqui é uma linha mais assim... assim, horário comercial. Rígida e tal, as coisas precisam acontecer aqui, dessa forma, tarará. Com o tempo, características foram sendo trocadas, mas esse pessoal daqui, ele foi se parecendo mais com esse. E teria que ser assim, que o inverso ficaria muito ruim para a empresa. Então, eles foram entendendo que é um modelo que faz sentido. A empresa não é tão rígida, a empresa não cobra tanto. Quando a empresa precisa de um pouco mais, eu vou conseguir entregar. Eu gosto de estar aqui, eu pertenço a esse local, eu tenho voz aqui. Então, a reunião do MEG pode participar de todos os setores, não tem muito segredinho. Então, se é uma reunião de tecnologia, o pessoal da educação participa, o pessoal de todos os setores pode participar, o design participa, o editor de vídeo participa, todo mundo vai participar, todo mundo faz parte daquela realidade, vai participar, e muitas vezes tem as grandes ideias, tem uma percepção diferente, que aquele profissional muito especializado não vai ter, enxerga uma dor diferente. Então, dentro da empresa foi criada também uma ideia de comunidade. Então, não existe muita hierarquização. Claro, tem as atribuições, as competências próprias de cada um, primordiais,
Mas com o tempo a gente precisou quebrar um pouco essa ideia de que, eu sou o assessor da carreira de magistratura, então eu não tenho que fazer nada por defensoria, porque eu fui contratado para trabalhar na carreira de magistratura. Eles foram entendendo que ele é um corpo, né? São órgãos. Então, se tem um colega trabalhando mal, ele vai atrapalhar o trabalho de outro colega, que vai precisar ficar mais sobrecarregado porque esse não está. Então, eles começam a criar também relações de amizade, de identificação, de entender que está todo mundo no mesmo barco, de fazer um pouco mais, porque não é só por você, é pelo próximo, mas, acima de tudo, o respeito pelo aluno. Dentro do MEG, há um respeito notável pelo aluno, desde o atendimento até o profissional de TI, que muitas vezes a gente faz é entrar no computador da pessoa, pede um acesso remoto para ajudar a pessoa. Um exemplo, uma aluna idosa que não entende que talvez ela não esteja vendo o site corretamente porque o zoom da página dela tá muito acima. Mano, e ela precisa apertar o Ctrl- para diminuir o zoom ali. A galera do TI entra lá. Entra lá para ajudar. Ajuda. Cara, ajuda. Mano, Agora imagina que uma pessoa é mestre em computação ou é uma pessoa extremamente qualificada ali na edição de vídeo e que ela vai falar, eu não vou entrar no computador de ninguém para ajudar a pessoa a aprender o básico, não. Ela que se vire. Procurem no Google. Não existe isso. Não existe. Mano. Então, eu acho que, acima de tudo, todo mundo é consumidor. Então, você sabe como gosta de ser tratado, correto? Você entra numa loja de carro, você entra numa loja para comprar uma roupa, você entra em um restaurante popular, você sabe como você quer ser tratado. E é sempre ser tratado com atenção, ser tratado com realismo, né? Com aquele olhar o olho no olho, com aquela vontade de resolver o problema. Então, aqui dentro do MEG, isso é muito, muito, muito forte. E quando a gente percebe que alguém destoa um pouco disso, a gente chama para conversar, a gente chama ali para rever um pouco essa cultura, porque, acima de tudo, o mais importante é o aluno. No final das contas, é aquele dinheiro que vai ajudar no alimento de quem trabalha ali no MEG, na família dele, para pagar a escola do nosso colega que tem um filho, é o dinheiro do aluno. Então a gente precisa valorizar muito, porque aquele dinheiro é muito suado. A gente sabe a realidade do concurseiro, que é o nosso público, a gente sabe o quanto que as coisas são complicadas em um país como o Brasil. E, acima de tudo, mesmo o MEG tendo essa postura de ser líder do mercado em algumas atuações, em alguns nichos que escolhe e escolheu ao longo do tempo, nós nunca procuramos ser o curso mais caro. Porque, ao contrário até de algumas técnicas de marketing que vão falar para você sobre o ticket, isso, aquilo, acolá, a gente sempre teve esse viés de tornar um pouco mais a função social do curso muito presente, né? A gente sabe do valor que a gente entrega e que muitas vezes a gente poderia cobrar mais. Muito mais, mais. Porque tem um fulaninho e tem um outro aqui copiando a gente, fazendo um trabalho bem pior, extremamente criticado, os alunos dele correndo para cá, a cada experiência que vem, e que cobram mais, e que a gente poderia cobrar mais, mas não faz. Porque, acima de tudo, a gente precisa pensar no todo aqui. A gente precisa entender que o nosso aluno precisa pagar a inscrição em concurso, precisa pagar em passagem, precisa pagar hospedagem o tempo todo, que as provas são desmarcadas, que as provas são anuladas, que imprevistos acontecem, que ele tem... A gente pesquisa tudo, aplica sempre muitos formulários, a gente sabe que ele tem filhos, a gente sabe que ele é casado, a gente sabe quem não é casado. Para que você tenha ideia, em uma turma nossa agora com 1.500 alunos, só 6% dessa turma tem a possibilidade de, entre aspas, apenas estudar, de não trabalhar e dedicar o seu tempo integral ao estudo. Então, de 1.500 pessoas de uma turma com formulário aplicado, essa semana, é informação bem recente, apenas 6%, entre aspas, tem a condição de apenas estudar. Então, a maioria dos nossos alunos, nessa faixa de 94%, precisa ter uma dupla, tripla jornada. Então, o curso ele precisa também participar, ter essa visão social, cumprir a função social como empresa, que é, acima de tudo, ajudar as pessoas a mudarem de vida. E eu acho que os próprios alunos do MEG enxergam a empresa dessa forma e também atuam dessa forma. É muito engraçado que nós temos um exército de defensores, de soldados. Se chega uma pessoa nova no MEG e ela, por exemplo... Nesse momento, a gente está apresentando um novo educacional, uma nova plataforma, nesse exato momento. E essa plataforma iniciou em 2 turmas. Temos várias turmas na antiga plataforma e 2 agora na nova plataforma. Como uma nova plataforma, sempre pode ocorrer algum imprevisto. Aquele botãozinho que está ali, você clicou, ele não funcionou. Ou clicou aqui, demorou um pouco mais do que esperado, poderia ser mais rápido. E o MEG é a empresa louca que reúne todo mundo em grupo de WhatsApp. Todo mundo tem voz, correto? Então, é natural que chegue alguém ali desavisado, é a primeira experiência, chegou pela fama do curso, clicou no botão e não gostou porque não funcionou. Entre aspas, poxa,
A plataforma não está 100%, porque eu cliquei nesse botão e não funcionou. Antes de que alguém do MEG chegue lá para falar qualquer coisa, já vem os próprios alunos. Calma, fica tranquilo, porque é uma plataforma nova e tal, mas o MEG é incrível, tarará. Já vai lá na seção de materiais, perde tempo não, baixa o material e vai estudar, cara, tá cheio de coisa. Perde tempo não sei o quê. A pessoa já fica constrangida, porque a gente tem um exército ali que veste a camisa mesmo. Em alguns momentos eu fico constrangido, porque até inibe a minha atuação. Tem determinados momentos que eu quero falar num grupo, mas, pô, não dá para falar, porque o cara acabou de falar um texto completamente apaixonado, explicou tudo que eu precisaria explicar, deixa, tá ótimo, tá lindo. É alguém, tá na condição de consumidor, explicando para um consumidor, vai ter muito mais valor do que a minha visão de dono. Tu é doido, deixa cara, pra lá, demais, tá demais. resolvido aqui, tá tudo lindo. Arnaldo, tu falar isso pra mim, me remete a uma coisa. Assim, ultimamente eu tenho estudado muito growth marketing, talvez tu vai sacar disso aí, porque muito do que tu falou vem do growth, né? De entender o cliente. Tu fez uma pesquisa lá qualitativa, quantidade, para entender como é que o cara, o que o cara, como é a vida desse cara. Assim, eu assisti uma palestra essa semana num cara que é uma referência minha em growth no Brasil, é uma grande referência no mundo e no Brasil de growth. Ele vem e fala assim, cara, growth marketing é servir o cliente da melhor maneira. Bicho, vocês fazem isso com excelência, mano. É porque no MEG nós não temos leads, nós temos pessoas. Nós temos vidas. Então, cada contatinho de WhatsApp, cada usuário do site, ele é uma pessoa. Mano, não são números, galera, não são seguidores, é gente. E até por conta disso, que ao longo do tempo a gente passou a fazer um estilo de evento, que são aulões empresariais, nós chamamos, perdão, empresariais não, porque o podcast aulões de revisão para prova de concurso público, que nós demos o título de mega revisão, correto? É um produto do MEG que nós damos um aulão de véspera para alguns concursos, né? Justamente para isso, acima de tudo. Para que o aluno tenha a experiência de estar com o professor, mas também para que a gente tenha a experiência de estar com o aluno. E é sempre muito legal, porque imagina, nós temos milhares de alunos numa plataforma online. É uma coisa sem rosto. Então eu gravo várias aulas, eu estou aqui com o microfone e uma câmera. Beleza, eu compreendo humanamente que eu gravo, que muitas pessoas vão assistir aquela aula. Mas é muito diferente quando você tem a oportunidade de conhecer quem são essas pessoas. Então, de você ir num evento, por exemplo, encontrar uma mulher num evento que é aluna do MEG há um determinado tempo e fala assim, olha, eu sou mãe, tenho 2 filhos, eu sou mulher de fulano de tal, que hoje é juiz em São Paulo. E ele que me indicou o MEG, porque ele estudou no MEG, e quando ele estudava no MEG para ser juiz, eu estava grávida. Hoje eu tenho 2 filhos, os meus filhos já estão numa certa idade, ok? Já tenho um pouco mais de autonomia, e agora eu que quero ser juíza e estou aqui no MEG estudando com vocês. Olha que legal. Mano, então a gente passa a fazer parte de uma estrutura familiar, e é o tipo de coisa que uma pessoa te falando isso cara a cara tem muito valor, tem muito impacto, né? Você perceber que faz parte de uma história de uma família. De uma história de um pai que agora sustenta melhor uma família, que 2 meninos estão bem criados, que agora a mãe vai atrás do sonho, que também vai atrás do sonho ao lado do MEG. Nós temos muitas histórias legais. Talvez as histórias mais legais, falando nessa linha de marketing, nós tivemos alguns lançamentos. Antes nós tínhamos turmas que, por conta da nossa limitação numérica também, tinham que ter vagas escassas, tinham que ter vagas limitadas. Era para que a qualidade fosse mantida. Nós chegamos a fazer alguns dos maiores lançamentos do Brasil de qualquer segmento. Isso eu tenho certeza. No início, quando eu falo nessa realidade 2015, 2016, onde não existiam grandes lançamentos digitais. Sim. Não existiam. Cara, é sério, sério, Arnaldo. De tal forma que a gente chegava a abrir produto para 200 vagas, onde 7 mil pessoas clicando F5, a gente monitorando desesperado, aumentando o servidor para o site não cair, e a equipe ali sofrendo. Meu Deus, o site não pode cair. Mano, porque tá com conversa comigo. Porque a gente marcava o seguinte, nós vamos lançar um produto às 19 horas do domingo, dia tal. E aí nós vamos entrar ao vivo e esse produto vai estar disponível na área de compra. Calma, que agora é que é a grande informação. E o produto acabava em segundos. Não dava um minuto. Tu tá com conversa comigo. Não, peraí. Isso já aconteceu algumas vezes. 2015, peraí. 2015, 2016. 7 mil pessoas atualizando F5. 2015, 2016 até 2017, quando a gente mantinha essa estrutura de algumas turmas menores, é isso.
e o site caindo. Aí eu, olha a loucura, você tendo que ser um gestor de crises, né? Eu fiz isso várias vezes. Que era você entrar ao vivo para falar, pessoal, desculpa, infelizmente o site caiu, mas as vagas foram preenchidas. Porque olha o que acontecia. O site caía num intervalo muito curto, onde nós recebíamos o pedido de compra, as compras eram processadas, as vagas eram preenchidas, e o site caía, e outras tantas pessoas querendo comprar, sem saber que as vagas já tinham acabado, que o site está fora do ar. E a gente tinha que falar isso ao vivo. Então, para quem tinha um primeiro contato com o MED, achava que era uma mentira, que era uma grande jogada de marketing. Isso é marketing, porque eu nem vi a turma no site, eu tô lá o tempo todo dando F5. Algumas pessoas chegaram a criar até a cultura de que, quando buscavam vagas nessas turmas, comunicavam famílias de outros locais. Então, eu moro em Minas, eu vou ligar para um parente meu no Ceará, outro em São Paulo, vou dar o link para que eles também deem o F5, para que eles, caso eles consigam garantir uma vaga, essa vaga é minha, e aí depois eu falo com o curso e troco, mas para ter essa possibilidade, assim, de montar verdadeiros squads para conseguir uma vaga no MEG. Mano. Então isso já ocorreu. E era natural pra gente, não era uma técnica, a gente não fazia isso validado por nenhuma literatura de marketing, a gente só falava assim, olha, dia tal, a gente vai ter essa turma, e é uma turma de ticket caro, não era um ticket barato, a gente não tá falando de uma turma de 100, 200 reais, a gente tá falando de uma turma cara. Mas que as pessoas encontravam muito valor naquilo. E era uma turma para longo prazo, era uma turma de 9 meses inicialmente, né? Então as pessoas olhavam assim, não, esse é o curso que eu quero, é aqui que eu quero mudar de vida. E cara, não tinha outra. Quem entrava nessa turma, estudava com seriedade, pouco tempo depois estava aprovado para juiz, para promotor, e aí era só alegria. Inclusive, essa sempre foi uma bandeira do MEG também. Muitos dos nossos professores, as pessoas da nossa equipe, elas são ex-alunos. Então elas conhecem a cultura desde quando elas compraram o MEG como aluno, passaram a experiência toda de aluno, conquistaram o seu sonho, hoje são professores no MEG, hoje ajudam novas pessoas porque elas se enxergam naquelas pessoas. Ontem era eu que estava ali. Então essa é a cultura. Tô sem palavras assim, cara. E assim, cara, isso é demais. Alisson, eu tô aqui abestado. Você tá aqui assistindo também? O Alisson, que tá aqui, é um colega da equipe do MEG, ele participou de muitas dessas histórias, né? Tanto também dos eventos presenciais. O MEG tem, até onde eu pude acompanhar, a maior aula da história dos concursos públicos. Nós demos uma aula no Expo Center Norte para 2.500 alunos. A gente teve que montar uma praça de alimentação, o Alisson estava lá com a gente, né? Uma loucura, assim... Parece um show sertanejo. Você dá aula, nós tivemos que criar um sistema de som próprio de show. Foi muito caro, inclusive, manter essa estrutura. Foi bem caro realizar esse evento pelo MEG, mas foi um dos dias mais legais da nossa história. Só uma questão de cultura. Quando a gente passa a cultura para o aluno. Nesse dia tem uma história muito legal. Uma menina perdeu, ou teve furtado, não lembro exatamente o desfecho dessa história, um notebook num aeroporto, chegando para fazer a prova de juiz em São Paulo. A gente está em 2017. E aí, ela teve que registrar o boletim de ocorrência e falou, perdi meu notebook. Mas na descrição do boletim, ela relatou o que tinha de valor do notebook, onde eu tinha todos os materiais da turma regular da magistratura do MEG. E, enfim, a pessoa levou o notebook, levou os materiais do MEG. Ela citou especificamente do MEG. E colocou no story, já existia Instagram nesse período, colocou no story no Instagram, e as pessoas começaram a enviar para o curso. Olha, vamos ajudar a divulgar. Divulga na página do MEG, porque a menina perdeu ou foi furtada, talvez alguém possa ajudar. Como vocês têm muitos seguidores, enfim, pode ser uma luz aí. Aí chegou até mim essa história, né? E quando chegou, eu dei uma olhada e reconheci a aluna pelo nome. Reconheço. Pedi para que olhassem se ela estaria presente na mega revisão. Ela tinha comprado. Então, ela ia assistir nossa aula de sábado. Ela perdeu o notebook na sexta e assistiu nossa aula de sábado e ia fazer a prova no domingo. Eu pedi só para que o administrativo entrasse em contato com ela para pedir para que ela não deixasse de ir para uma revisão, que nós lamentávamos a perda do notebook, que nós tínhamos comunicado a perda do notebook, mas que, por favor, ela não deixasse de ir para nossa mega revisão, que a presença dela era imprescindível. Aí ela foi. Quando ela chegou nessa aula com 2.500 pessoas, o primeiro gesto da aula foi perguntar se ela estava presente. Ela estava. A gente chamou ela até o palco, deu um notebook com todos os materiais do MEG que ela havia perdido. E aí o evento já virou aquela energia, né? Todo mundo abraçando, certo, todo mundo... me arrepiando aqui, todo mundo dentro
da cultura do que é o MEG. Eu acho que essa história representa muito bem, né? Uma parceria muito grande entre o aluno, o curso, o aluno sente que faz parte dessa história, isso para a gente tem muito valor. O MEG é um verdadeiro movimento, né? Ele surge numa comunidade, mas ele ainda é uma comunidade, embora seja uma empresa. E isso, de tempos em tempos, eu preciso revisitar, revigorar, fortalecer, para que a gente nunca seja uma empresa. Para que a gente nunca pense unicamente nos balanços, nos resultados. Tem que pensar também, porque acima de tudo uma empresa precisa dar lucro pela perenidade dela. Para ela existir, né? Para ela existir, para que ela possa aumentar a qualidade de serviço, ter mais colaboradores, ter mais pessoas. Eu nem gosto da palavra colaborador, mas ter assim, mais gente da equipe, né? Nós somos uma família, tem mais gente nessa família. Vocês não são uma empresa, bicho. Eu vejo vocês como uma comunidade mesmo. Nós somos uma grande comunidade. Uma comunidade mesmo, assim, muito, cara, muito grande. E é algo, assim, que eu gosto pra caramba, velho. Eu gosto pra caramba. E você vai ver, assim, que os maiores caras, assim, tu é um cara inteirado, profissional. E tu vai ver que as maiores empresas do mundo, elas fomentam comunidades. O Facebook, o Instagram, caramba, eles fomentam comunidades. E, cara, vocês são uma grande comunidade, bicho. Do caramba, velho. Eu tô aqui... Cara, eu tô mais, assim... eu tô mais assim, abismado hoje do que com a primeira conversa. Mas, assim, eu tenho que deixar aqui um recado pra galera que tá assistindo. Seguinte, cara, eu preciso que você compartilhe esse conteúdo, curta aqui, deixa um comentário aqui que a gente vai recortar e pode mandar pro Bruno depois pra ele responder, que ele é muito massa. E, assim, se você quiser ser um patrocinador, tem muita gente procurando a gente pra patrocinar ou mandar um doce, alguma coisa assim do tipo, como hoje pela manhã, né? Eu queria até outro patrocínio para receber melhor aqui o professor Bruno. E se você quiser, é só entrar em contato com a gente expõe você aqui, faz inserção de marca, faz um pacote aqui para patrocinadores, a gente está aberto aqui. E se você quiser patrocinar, é só entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo canal de atendimento que tem lá no Linktree, tá certo? E você fala comigo, a gente alinha isso aí. E, professor Arnaldo, mano, aqui, cara, mais uma vez, obrigado. Não tô terminando o podcast, okay. Só tô te agradecendo, cara. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção. E, cara, eu quero te ter como mentor mesmo, cara. Como um professor, cara. Nos últimos anos, eu tenho feito muito essa função. Eu participo da direção da Associação Comercial e Industrial de Imperatriz. Então, ontem mesmo estava em reunião sobre as novas linhas da FECOIMP, onde a gente ajudou a sequenciar uma boa mensagem editorial do que a gente quer passar dentro da FECOIMP. Mas são participado muito de escolas também. No COC, no Santa Terezinha, recentemente, nós recebemos alunos para especialmente difundir a necessidade de mais profissionais de tecnologia, né? Que é uma dor não só de Imperatriz, do Maranhão, como do mundo todo, né? Eu vivi isso muito na pele também, participando de imersões pela Europa, eu estive em Portugal e conheci muito que a dor do empresário português é muito parecido com a do brasileiro. E a partir daí eu fui também virando um mentor para outras áreas, também nessa parte tanto de empreendedores como de início de carreira. Eu gosto muito, em síntese, eu gosto muito dessa parte de ajudar pessoas também em outros sentidos. De bola, cara. Porque com o tempo a gente foi virando isso, foi virando empresário, foi virando um profissional de tecnologia, sem perceber e adquirindo experiência, né? Certo. Professor Arnaldo, nós já temos 1 hora e pouco aqui de conversa, cara, e se me deixar bem aqui, mano, eu queria te sugar até a última pergunta. O Atos já tá aqui, o Atos coçou a cabeça aqui. Pelo amor de Deus. Mas, assim, eu queria te fazer algumas perguntas mais direcionadas para um negócio agora. Uhum. Assim, essas perguntas são para mim. Então, para mim, talvez pode ajudar outros empreendedores. Mas, cara, tu começou um negócio digital. E eu queria saber, assim, cara, o que o cara precisa fazer como empresário, não como lançador de infoproduto, para ter um bom produto digital? Olha, essa pergunta ela vai casar com algo que eu não posso deixar de falar, que é agradecer as pessoas que participaram da história do MEG até aqui, porque para ter um produto digital de sucesso, acho que hoje você consegue ser uma pessoa e fazer esse produto dar muito certo, né? Com técnicas adequadas de marketing, de lançamento, sendo alguma coisa ali relevante, você consegue. Mas para fazer algo muito grande, que vai impactar,
que vai realmente resolver. Eu acho que você precisa, acima de tudo, de pessoas, de relacionamentos. Você precisa de gente que vá confiar em você e que você confie nessas pessoas. E ao longo desse caminho, eu tive pessoas muito importantes, que eu não posso deixar de citar. O professor Rafael Maia, do Ceará, o professor Fernando Abreu, o professor Fernando Rosângelo Miranda, de Minas Gerais, a Priscila Holanda, Beatriz Fonteles, o próprio Vinícius Reis, a Fabiana. O MEG, ele é composto por centenas de nomes. Eu não quero ser injusto aqui, deixar de falar outros nomes, né? Edson Burlamac, no Rio de Janeiro. Teve muita gente que ajudou a construir essa história. Então, o MEG não é o Arnaldo, não é uma ideia do Arnaldo. Talvez tenha surgido muito ali comigo, ainda eu participo muito da realidade, mas o MEG é o Emanuel, é o Nonilton, é o Rafael Laranjeiras, é a Fernanda, a Fernandinha, é o Alisson, é o Felipe, é o Paulo. É muita gente que está ali resolvendo problemas diariamente para todo lado. Então, eu acho que para um grande produto dar certo no digital, ele precisa da base que qualquer negócio real precisa, que são pessoas. Pessoas que comprem a cultura, que entendam a missão principal daquela empresa e que até alertem sobre isso. No momento em que a empresa começa a caminhar para um lado, falar, ei, isso não é o MEG, ei, o MEG não agiria dessa forma. E Arnaldo, assim... Um conceito. A grande questão precisa inicialmente pensar e desenvolver muito bem um conceito. Cara, quando tu fala, e desde a primeira conversa, mano, eu vejo muito, isso que tu falou, muito coração, muito relacionamento. Cara, eu não vejo um negócio assim, assim, eu não vejo muito CNPJ. E assim, desde a minha conversa, eu vejo mais coração mesmo. Cara, amizade, são relacionamentos assim, que foram feitos através da carreira, que assim, eu tô aqui com uma visão mercadológica, voltada para... Mas cara, eu não vejo isso. Eu não consigo encontrar isso. Eu consigo ver... relacionamento. É justamente uma comunidade. E tu fala isso com coração. Eu acho massa que tu fala isso com coração. Porque em algum momento você vai adoecer, em algum momento você vai ficar menos produtivo. E quando a gente fala de um organismo, se esse organismo estiver dentro de um conceito, se ele estiver saudável, ele vai compensar. Então, essa tua queda, ela não vai ser sentida no todo. E a gente precisa de pessoas para que as coisas deem certo, né? Pessoas precisam de pessoas. Pessoas gostam de pessoas. Humanos gostam de humanos. Embora nós estejamos em um momento muito assim de debate de tecnologia, inteligência artificial, tudo enquanto, no final das contas, é a mensagem humana que prevalece. Até hoje não existe uma experiência muito confortável, 100% pronta de um chatbot. Entendi. Você prefere ser atendido por um chatbot ou por um humano? Um humano, sempre. É mais ou menos isso. Embora eles E as inteligências tentam imitar o humano, elas tentam. Exatamente. É o caminho que elas veem da grande qualificação. Nós precisamos parecer cada vez mais com humanos. Estão progredindo e talvez daqui a pouco consigam. Mas talvez elas não tenham coração. Talvez elas não tenham essa visão realmente de ir além do óbvio, além da prestação de serviço. E eu acho que isso é essencial para uma empresa. Uma empresa é feita também de pequenas histórias. Ela não é feita de grandes resultados apenas. O MEG tem grandes resultados. A gente está falando aqui já há algum tempo, eu não falei nada de dinheiro. Provavelmente nem irei falar. Nem vai falar. Nem irei falar, porque isso, para mim, não é o que representa o MEG. Eu acho que o que representa o MEG é o impacto, o número de vidas que nós ajudamos a mudar, o quanto que nós ainda vamos mudar de vidas, o quanto nós inovamos, o quanto nós queremos inovar o tempo todo dentro do mercado. Isso é algo que me dá muito orgulho. Quando eu estou dentro de uma reunião, aqui em Imperatriz do Maranhão, e a gente fala, isso não tem no Brasil, vamos fazer? Ou, isso aqui tem, vamos melhorar? Dá para melhorar? Dá. Então vamos fazer? Vamos. Nesse momento, nós temos alguns desafios no MEG que são grandes, relacionados à tecnologia. Tenho participado de reuniões muito promissoras, mas que não deixam de ser grandes desafios, pensar realmente grande. Nós estamos envolvidos cada vez mais com tecnologia pensada para a educação, para melhorar a experiência dos nossos alunos. Mas nada disso, nada surge sem o desenvolvedor, programador, que vai ficar até 1 da manhã do domingo, porque ele quer entregar o melhor para aquela empresa. Ele não está, basicamente, lutando para receber o que ele já vai receber no final do mês, ou para talvez tentar uma melhoria ali dentro da empresa. Ele está dentro de uma função que ele entende, ele está feliz de estar dentro daquela organização e ele está pensando no propósito maior, que é solucionar problemas
para melhorar a condição de algumas pessoas que estão ali, dependendo daquela situação que ele vai ajustar. E eu acho que esse é o grande valor, esse é o grande valor. Eu nunca cheguei e falei para uma pessoa que estava saindo da empresa, ei, volta que não está no horário, você tem que fazer. Nunca fiz isso. E provavelmente nunca vou fazer. Porque geralmente eles ficam a mais, e se eles estão saindo com a responsabilidade que eles vão dar conta para onde quer que eles estejam indo. Entendi. Seja para casa, seja ir para algum lugar, voltar e resolver mais tarde. Mas a ideia do compromisso por si só, ela existe, ela é monitorada. Então nós temos aqui as responsabilidades, não é um oba-oba. Então nós temos lideranças dentro dos setores que conseguem também verificar algumas deficiências, algumas coisas e chamar até para conversar, para buscar algumas melhorias. Mas, acima de tudo, é uma cultura leve. As coisas precisam ser acompanhadas de felicidade. As pessoas têm que encontrar um sentido de estar ali junto. E se elas encontram o sentido de estar junto, a entrega tende a ser boa. A entrega tende a ser algo que vai fazer sentido para quem entrega e para quem recebe. E se quem recebe não gostou, ele está aqui em todos os canais abertos para reclamar e a gente para ouvir, tentar melhorar. Caraca. E estar em parceria. Porque mesmo aquele que... A gente não vai acertar sempre, não vai ser o melhor curso do Brasil em tudo que faz, de forma alguma. Mas tem que ter humildade também para estar próximo, para corrigir. E se há uma compreensão para pequenos ajustes ao longo da caminhada, para que as coisas sempre cheguem em bons resultados, perfeito. Acho que é como as coisas têm que ser. Arnaldo, eu acho que o sucesso de vocês vem muito de ouvir o aluno, cara. Bem. Assim, eu vou citar e vou frisar isso aqui. Mano, o cara abriu para mim o celular dele. Mano... Não sei quanto, eu não lembro aqui a quantidade de grupos, mas é centenas, cara, de grupos. Ele tá em centenas de grupos. Então isso, cara, é entender, ele não tem um cliente, cara, ele tem de fato um parceiro, ele tá ali escutando e melhorando sempre a plataforma, a metodologia e tal, e buscando novas iniciativas, isso é massa demais. Agora você tem noção, depois de conhecer um pouco mais a realidade do médico, como eu me sinto quando eu escuto um empreendedor, que eu pergunto alguma coisa para ele do negócio dele, que talvez eu seja um potencial cliente para ele, que ele sabe disso e valoriza e está super feliz, porque eu me interessei no produto dele. Aí ele fala para mim, o nosso comercial vai entrar em contato com você. Pô, velho. Ai, meu Deus. Aí tu fala assim, mano, cara. Ai, meu Aí Deus. tu fala assim, ô, meu amigo, tu tem que... O cara tem que, de fato, reformular as ideias. Eu, assim, cara, eu confesso que eu tô aprendendo, assim, hoje, porque, assim, muitas pessoas já falam, Jeff, tu precisa ter um comercial mais ativo, tal, deixar o cliente falar com um cara X. Ele não pode ter acesso a tu. Tem uma história muito interessante sobre isso. Tu não pode deixar o cara ter acesso a tu, porque... Eu lembrei do começo do médico. O que aconteceu? O médico começou comigo. Então, era como se fosse dentro da ideia de marketing, uma urgência, né? Sim. Uma urgência. E isso era ruim porque, como eu estava escrevendo, gravando no grupo, eu também daria o suporte, pareceria uma loucura, né? Então, no início do MEG, eu dizia em alguns momentos que eu era o Alexandre. Quando alguém ia falar, eu queria falar com alguém do MEG, pode falar, eu sou o Alexandre. E falava, olha... Aí as pessoas ficavam muito felizes com o atendimento e vinham, Arnaldo, aquele Alexandre é muito bom, cara. Pô, o cara entende muito de concurso, resolveu meu problema. Bacana. O Alexandre realmente está bem treinado. Show de bola, Então, no começo, até essa parte inicial, assim, de ser muito pequeno, mas tentar dar a melhor experiência pro usuário, sem parecer ser tão pequeno, a gente precisou fazer. Show de bola. E Arnaldo, o que eu tenho que fazer pro meu lançamento? Tu já fez N lançamentos, cara. Muitos. Já fez N lançamentos. Qual é o segredo de ter um bom lançamento? É produzir muito conteúdo? É dar o suporte ao aluno? É o quê? Vamos lá. Se a gente está falando de um lançamento de um produto digital, acho que acima de tudo o produto tem que ser bom. Primeira coisa, produto bom. O produto tem que ser bom. E antes de chegar esse momento do lançamento, a data específica, o dia, a semana, essa ideia de que o produto é tão bom precisa estar muito clara. Precisa estar muito viva na mente do consumidor. Quando tu fala assim, precisa estar muito clara através do conteúdo. Ele tem que estar convencido. Ele tem que estar convencido. O conteúdo, assim, como é que vocês fazem isso? Vamos imaginar que é um primeiro lançamento. É algo que não tem consumidores. Certo. Ele vai ser apresentado no mercado. Vai ter que ser feita uma estratégia de apresentação de muito conteúdo, de trechos, de vídeos, para que a pessoa seja instigada
com aquela campanha prévia, a entender que algo bom está ali. Vocês soltam, vamos lá, vocês soltam trechos do curso, Trechos do curso. Hoje no MEG, na verdade, assim, hoje dentro da realidade do MEG, como a gente é muito validado... Você não precisa nem fazer mais isso, é só lançar... A gente avisa, assim, sempre tem uma demanda represada muito grande. Que dia que lança, que dia que lança, que dia que lança, que dia que lança, que dia que lança. E aí nós ficamos 2, 3 meses aqui e lançamos. Então, no começo, como é que era? No começo, ok. Então, eu acho que é muito nisso. Você vai entregar muito conteúdo, você vai produzir. Eu acho sempre muito importante que você tenha uma pesquisa interessante, como ter um blog ou uma rede social forte, que aquela rede social demonstre um pouco do que é aquela empresa, do que é o conteúdo daquela empresa. Hoje para vocês é o Instagram, o YouTube, o que é? Hoje nós estamos no Instagram, bem, ainda estamos no Facebook, bem, embora o Facebook tenha caído um pouco de popularidade. Mas ainda tem uma galera lá. Tem muito. Nós estamos muito fortes no WhatsApp, nós entendemos o WhatsApp como uma própria rede. Então, inclusive, vocês foram pioneiros nisso. Sim. Quando a galera não viu o WhatsApp como ferramenta de atendimento, vocês já vinham fazendo isso aí. E não só, como ferramenta educacional. Porque desde a primeira turma do MEG, todas as turmas têm grupo de WhatsApp. Nós assumimos essa bronca de talvez sábado, domingo, madrugada, a gente tem que falar com o aluno. Então, o aluno do MEG, ele não é tão distante a ponto de só ter contato com o curso mandando uma mensagem lá na nossa plataforma. Ele, às vezes, manda mensagem na plataforma, vai lá no WhatsApp e fala, mandei uma mensagem na plataforma. Como alguém que fala assim, eu quero a resposta agora. E o WhatsApp, ele dá muito esse imediatismo, né? Entendido. Imagina, vou te fazer uma pergunta. Digamos que eu quero mandar uma mensagem para o site de vocês, mandar uma mensagem lá. Agora, eu estou em um grupo de WhatsApp com todos os clientes de vocês. E alguém fala assim, mandei uma mensagem tem 10 minutos, não me responderam ainda. Tá, essa pessoa pode ter exagerado. Mas já não dá uma ansiedade? Não dá um sentimento assim, pô, estão demorando a responder, porque se alguém reclamou aqui. Então o WhatsApp, ele traz muito essa pressão. Ele traz um ambiente de pressão também que não é comum. Mas a gente aprendeu a lidar também com esse ambiente de pressão, a contornar, a tornar o WhatsApp sociável, agradável e dentro de uma realidade de empresa, ponto. Muito bem utilizada, uma ferramenta muito ok, com regras que eu diria até implícitas ali de como as coisas funcionam. Não tem muito assim um textão, faça isso, não faça, é proibido isso, é proibido aquilo. As pessoas aprendem como se portar muito bem e é uma experiência muito válida. Dentro de um lançamento, eu acho que o WhatsApp é muito importante porque se o produtor de um conteúdo, de um produto, ele está em contato, o áudio tem muito valor. Ele está em contato com o áudio, ele consegue explicar uma coisa por áudio, ele consegue ali já resolver, ele se garante, vamos utilizar essa expressão, ele se garante, a pessoa vê ali que ele está ali para o que deve não é uma pessoa que se ela vai comprar algo, ela não vai ter acesso a essa pessoa. Essa sensação é horrível. A sensação de que você vai comprar uma coisa e o pós-venda não existe, ou você não sabe muito bem como é o pós-venda. Eu vejo muito cursos, não vou citar o nome de plataforma, mas de uma grande plataforma marketplace, que passam muito essa sensação. Especialmente cursos de uma pessoa. Aquele grande especialista que vai lançar um curso sobre uma técnica X. E aí tá lá, só que você compra e depois. Esse especialista não tá lá te dando suporte. E aí? Aí você vai na rede social, ele também não tá muito preocupado em responder em comentários, suporte. É uma coisa vaga. Então, tem que ter uma troca, uma relação de confiança muito grande nesse pré-lançamento. A pessoa tem que ir para uma ideia de comprar um produto já abastecido da sensação de que há alguém por trás daquele produto, que há uma seriedade, que o produto é bom e que se ela se arrepender, não apenas dentro do prazo de reflexão de 7 dias, da compra de um produto digital, garantia e tal, de garantia, ela pode se arrepender até depois de 20, 30 dias e talvez uma solução amigável possa ser dada ali. Hoje aqui no MEG, por exemplo, a gente vende um produto que não é um produto barato, é um produto anual, é um produto assim, eu acho que o custo-benefício dele ele é bem abaixo, ele poderia ser bem mais caro pela qualidade que ele entrega, mas como eu falei, não é dentro da função social que nós queremos encaixar dentro da empresa, de oferecer algo justo, algo que as pessoas olhem, poxa, faz muito sentido na minha vida. Mas uma vez apresentado esse produto, se a pessoa quiser cancelar, ela cancelar com 1 mês, com 2, nunca vai ter multa. A gente nunca vai prender um aluno por multa. Nunca vai aprender um aluno com burocracia para cancelamento. Na hora que ela falar assim, eu quero cancelar, a gente só vai no máximo querer entender o motivo. Mas por quê? Porque às vezes é um motivo que é solucionado. Eu não consigo assistir um vídeo. Ela está clicando no lugar errado do site. Então a gente já olha, é só clicar aqui. Ah, meu Deus, nossa, olha só como Não, inclusive, assim, tem muito cara que ensina o cara a fazer o seguinte. Mano, não coloca todo o conteúdo na plataforma.
até o lançamento. Coloca só uma parte lá do conteúdo e tu só coloca depois, restando o conteúdo depois do prazo de 7 dias. E assim, tu vem me falar isso, cara, isso é massa demais, porque, cara, lançamento vocês fazem algo assim, que tá fora da curva. Cara, demais, show de bola, show de bola. Mas acima de tudo, concorda comigo que uma pessoa só quer comprar aquilo que ela esteja confortável, caso ela queira sair? Sim. Esse tem que ser um sentimento. E esse é um sentimento que pra gente, zero preocupação. O aluno que quiser comprar, no dia que ele quiser sair, sai. Mas ele não sai, porque ele vê valor. Ele vê que aquilo ali resolve a vida dele. Ele vê que aquilo ali é justo, ele vê que aquilo ali é bom. Então, nós sempre fomos um curso portas abertas. Sempre um curso assim, mano, tá vai aqui. Comprar, e tu me falou algo seguinte, que todo mundo, a galera que vem de outras plataformas, de outras escolas, né, como assim diria, cara, depois que tem uma experiência com o MED, já era. E outra, o nível de recompra de vocês é altíssimo. Altíssimo, altíssimo. A galera que compra um produto do MED compra de novo. Nós temos que tratar sempre muito bem os nossos alunos, porque eles são os principais compradores do MED na perenidade. Nós temos o caso de um professor do MED, que ele depois virou professor, que ele foi aluno, ele chegou a comprar 40 produtos. Aí não é porque ele precisava de 40 produtos para passar, é porque ele viciou nos simulados do MED, que também são produtos. Então ele comprava muito a mais que ele viciou no MED. Ele comprava tudo. Todo simulado nosso ele comprava avulso, ele adorava, ele comprava reta final, segunda fase, ele adorava fazer os cursos do MED. Foi aprovado, é promotor de justiça hoje em Minas Gerais, e trago uma informação sem muita presão, mas talvez seja o consumidor único que mais comprou. Ele chegou a comprar 40 vezes o MED. Passou o cartão 40 vezes. Caraca. Então, além de ser uma questão de confiança, mostra muito o quanto que essa recompra, né? Ela é muito importante dentro da nossa unidade. Como nós somos um curso que ele é nichado, nós somos um curso nichado. Nós somos uma empresa muito forte para a magistratura, Ministério Público, temos resultados muito expressivos para a Defensoria Pública, Delegado de Polícia e Procuradorias. Então, basicamente, nós temos 5 dedos de uma mão, que elas atuam, onde umas atuam com mais agressividade dentro do mercado, mais presença, mais pujança, com mais resultados. Outras atuam também de uma forma muito satisfatória, mas elas têm algumas ferramentas que são próprias dela, outras que não cabem muito aqui, tem essas peculiaridades. Mas, acima de tudo, é entender para cada público que a gente está ali falando, né? Entender como agir, como vender, entender que esse aluno que compra essa carreira também pode comprar essa carreira em um determinado momento, mas que muito provavelmente não comprará essa. Então, nós temos alguns aspectos que próprios do sistema de justiça são um pouco antagônicos. Então, nós também temos que saber lidar com isso dentro da estrutura do MED, que tem alunos que para um determinado perfil vão gostar de uma linguagem, o outro perfil não vai gostar daquela linguagem, porque eles são de visão completamente diferente, tanto no espectro social, como também dentro de uma tarefa que faz parte de um sistema de justiça, que coloca funções que são antagônicas. E que, uma vez que você escolhe uma função para exercer como sua vida, tendo uma ideia de que aquela é sua vocação, você tem uma identidade cultural com aquilo. Então, a empresa precisa entender muito bem isso, entender que para essa pessoa ela pode vender isso e isso, mas isso aqui não. Então, a comunicação e o que é feito em relação a isso aqui, é importante que não chegue a essa. Vai desagradar. Então, basicamente, isso também funciona dentro da ideia de recompra. Demais, demais. Cara, a gente tá caminhando pro final. E, assim, eu tô caminhando pro final porque nós já estamos 2 horas aqui e eu sei que o tempo do cara que é valioso. E eu quero ter a oportunidade de falar com ele outras vezes. Mas, cara, eu tô, assim, demais. O Augusto já tá ali, já não fiz. Cara, professor Arnaldo, eu vou fazer um evento. Acabou de me dar uma ideia aqui. E tu falando aí, eu tava pensando aqui, vou fazer um Engage Summit voltado para marketing e gestão de comunidade, escambau de asa. E, cara, eu quero te ter presente. Eu vou te convidar para palestrar nesse evento. Nós vamos fazer um evento para a comunidade. E tu tem essa veia. E tu, mano, cara, tu tem muito. Cara, tu é um poço de conhecimento, cara. Eu vou falar aqui, vão rir de mim. Mas, mano, é muito conhecimento, cara. Tu é doido, cara. Eu tô, assim, tô muito feliz mesmo. E eu queria, antes da gente terminar, professor, só que o senhor explanasse, assim, sobre as 2 iniciativas que você tem, né? Você já passou por elas, mas, assim, sobre o MED-TT e sobre o curso MED. O curso MED.
O Grupo MEG, vamos assim chamar, ele é composto do curso MEG, que é a nossa plataforma educacional online, que oferece cursos preparatórios para concurso, que também realiza eventos presenciais, como eu falei. Nós já tivemos a oportunidade de realizar eventos em quase todos os estados do Brasil, presenciais, esses aulões, teatros, enfim, grandes locais. Nós temos o Espaço MEG, que são as nossas salas de estudo, né, um formato de sala de estudo, onde a maior do Brasil é o nosso espaço lá de Brasília, na Asa Norte, que foi matéria hoje no Bom Dia Brasil, que foi uma surpresa muito legal, porque nós não combinamos nada com a Globo escolheu esse local como referência e gravou lá com a gente. E hoje aqui em Imperatriz nós temos o MEG TT, que é uma paixão, né? Que conecta com aquele início da nossa conversa da infância, do esporte, e que hoje nós trabalhamos também essa função social de levar o esporte para as vidas das pessoas, combater o sedentarismo, às vezes até do próprio empresário que trabalha tanto, não cuida da sua saúde, que já foi um problema comigo também, desses picos de trabalho, de ter algumas complicações de saúde, precisar voltar o olhar também para cuidar do corpo, da saúde em si. Inclusive, eu só te atrapalhando aqui um pouquinho. Desculpa, gente. Eu sei que é horrível ter um host que atrapalha o cara a falar. Eu sei que é horrível isso aí. Me perdoe. Mas eu preciso falar isso aqui. Inclusive, eu quero fazer... A gente vai ver aí uma possibilidade, não sei, caso tu queira. Eu queria falar só sobre gestão de crise. Depois eu acho que muita gente não sabe. Eu já fiz muito. Tá entendendo? Vamos falar sobre isso aí, mas continue. Me perdoe, galera. Mas eu preciso falar isso aqui pro cara agora. É interessante quando vai capitulando essas questões de teorias, né, relacionadas ao estudo do marketing, do empreendedorismo como um todo, quando você aprende as coisas na prática. Então, mesmo por conta dessa origem, né, de não ter tanto uma veia empresarial, até ser colocado na selva, a gente vai aprendendo muita coisa na brutalidade ali Aqui no Maranhão a gente fala na tora, meu irmão. Na tora, da dificuldade. Então a gente tem muita história para contar, ainda que certamente existam outros especialistas que possam acrescentar mais em vários assuntos, a gente vai ter sempre alguma historinha ali que com o tempo deu de viver e eu acho que pode ajudar algumas pessoas. Então o MEG é isso, eu acho que deu de sentir, né, um pouco doido, da energia, cara, do que é a empresa. Eu acho que o que eu estou falando aqui, falo com toda tranquilidade, ele seria validado por todos que compõem a nossa unidade aqui em Imperatriz, os professores que estão no online, eles já tiveram oportunidades também de falar do MEG por aí e sempre retratam muito esse sentimento, os alunos do MEG. Eu queria agradecer também, caso algum aluno veja, porque aqui é um público muito mais voltado ao empreendedorismo, mas caso algum aluno do MEG veja esse podcast, saiba que você é o grande centro disso tudo, do nosso trabalho, da nossa paixão de acordar, de inovar, de entregar educação. O seu sonho de mudar de vida é a nossa missão. A empresa existe para isso e é para isso que nós temos que melhorar todos os dias, para servir e ser a escolha de tanta gente que coloca o MEG hoje nessa condição. Coloco-me também à disposição em ajudar nos projetos, né, do Engaje de Venda e tudo que esteja ali relacionado, e a qualquer projeto também que seja de Imperatriz, do Maranhão, da nossa região, que venha buscar uma fomentação de educação, de melhorias sociais, através do estudo, do esporte também. Eu acho que chega um momento da vida, e hoje eu estou com 38 anos, é esse momento, em que a pessoa ela não tem que contar só com resultados de reuniões com contabilidade, né? Ela tem que realmente impactar vidas, deixar um legado. Em 2017 eu tive a felicidade de ganhar a Comenda Frei Manuel Procópio aqui da cidade, Sim. que é um título, né, dado pela prefeitura, e aquilo mexeu muito comigo, porque eu já era um apaixonado, já era um defensor, um divulgador, e hoje eu me sinto um funcionário da cidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho que agir, eu tenho que melhorar para que a minha cidade melhore, para que as coisas evoluam. E é essa função que eu também visto a camisa diariamente. Não, assim, do teu tamanho, cara, assim, hoje o MEG, cara, tu poderia ir para qualquer lugar do Brasil, tu poderia ter ido para uma grande metrópole, mas não, cara, tu decidiu ficar aqui em Imperatriz, e isso, cara, diz até para mim, né? Cara, será que eu tô fazendo certo mesmo? Será que às vezes eu trabalho tanto, visando assim, ir morar em outro lugar e tal? Não, às vezes tu vem e me fala assim, cara, eu trabalho por aqui, sou funcionário da cidade, quero investir em pessoas aqui, e isso é massa demais, cara. Professor Arnaldo, estou muito feliz. Eu quero que a gente tenha outras oportunidades de conversa. Eu acho que isso aqui, cara, tu entregou, não foi... tu não entregou um papo aqui, tu entregou ouro em forma de conhecimento, cara, aqui. Tu entregou ouro em forma de conhecimento. Para mim isso aqui é muito rico e valioso. Eu vou te agradecer de novo, vamos ter que me escutar.
muito obrigado pela atenção, pelo teu tempo e, cara, e pela disponibilidade. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Eu queria que tu deixasse uma mensagem aí final para quem está nos assistindo, né? Não sei, para o cara que está começando, uma mensagem de motivação, algo do professor Arnaldo, e a gente vai concluir com isso. Olha, como a gente está falando para um público mais empreendedor, eu gostaria de dizer que todo começo é muito difícil. É muito difícil e é importante também que você pense nas dificuldades com seriedade, não apenas com paixão, né? Tem que encarar as coisas como elas são, a vida como ela é. A vida real, ela bate na porta toda hora. Porque no final do mês tem os boletos, tem as contas. Mas se você tem uma vocação, se você acredita no que faz, eu acho que esse trabalho é muito bom, esse trabalho tem muito a entregar, tem muito a evoluir. A cidade precisa, as pessoas precisam, e não precisa talvez estar em outra cidade, estar em outro local para que essa entrega tenha um valor. Mas acima de tudo, para quem está começando, seja em qualquer ramo, em qualquer meio, em qualquer desafio, a gente precisa ter muita confiança, ter muita autoconfiança, mas acima de tudo entregar muito suor. Eu vejo muita gente... Trabalho. Eu vejo muita gente talentosa que fica pelo caminho. Eu vejo muita gente inteligente que fica pelo caminho. Eu consigo, inclusive, na hora de contratar, identificar que aquela pessoa que executa talvez tenha mais valor para mim do que aquele que é muito inteligente. Então, eu acho que cada pessoa tem as suas características, as suas qualidades, as suas limitações, mas se você escolhe empreender e conhece a si mesmo em relação às suas deficiências, que você precisa saber como melhorar, mas potencializar também as qualidades, encarar as coisas de uma forma positiva e, acima de tudo, ser um curioso, um estudioso, uma pessoa que vai procurar soluções fora do seu conforto, da sua zona de conforto. Se você é da administração, você vai tentar entender um pouco mais sobre o design, não apenas delegar para o design. O menino da arte ali. Não existe o menino da arte. O menino da arte está representando o conceito do seu negócio. Ele faz parte do teu negócio. Ele está mostrando, muito mais, ele está mostrando o que é o conceito do seu negócio para as pessoas que vão consumir o seu negócio. Pouco importa o que você está falando no pé do ouvido dele lá, como que vocês estão combinando as coisas. É aquela mensagem final que vai ficar. Então, acima de tudo, buscar ser um curioso, buscar estudar, buscar executar, porque eu acho que executar, essa parte de entender um pouco mais das funções, vai te fazer também um gestor melhor, vai te fazer uma pessoa mais global, uma pessoa mais analítica, e no final das contas, é disso que o seu negócio, ou o seu caminho acadêmico, ou o seu grande desafio para passar em um concurso, ou seja, qualquer desafio pessoal que você venha enfrentar, vai precisar, é do seu melhor. E não tem muitas barreiras hoje, não. A informação está aí para todo mundo. Não, quem quiser tem informação. Vai vencer quem se dedicar mais, quem der a cara a bater, quem não ouvir os comentários pessimistas. Porque você tem noção do tanto de comentário que eu tive que ouvir quando eu falava que o MEG vai ser o maior curso do Brasil, dentro da magistratura, dentro do Ministério Público, dentro do que a gente faz. Você tem noção, tanto de gente que olhava para mim, esse cara é louco. Bicho, tu tá imperatriz, cara. Tá falando abobrinha. Não, também não. É um sonhador. É um sonhador, mas o mundo precisa de sonhadores. Mas só sonhar não adianta. A gente tem que entregar muito só. E quando essas coisas casam, o sonhador, que é curioso, que é esforçado e que entrega só, geralmente tende a dar certo. Em maior ou menor grau, mas elas tendem a dar certo. E vai dar certo para todo mundo que seguir essa linha. Show de bola, professor Arnaldo. Cara, estamos terminando mais o Pode Engajar, eu não vou nem firular aqui. Só quero te agradecer, mais uma vez, agradecer você que está aqui nos assistindo, cara. Aqui foi ouro em pó, mano, pra ti. Só mais um detalhe, com licença, em relação... Eu tenho uma rede social no Instagram também, né? @prof.arnaldobruno. Por lá eu respondo sobre qualquer assunto, qualquer coisa, desde o 3 meses até o curso MEG, sobre empreendedorismo também. Eu gosto muito dessa interação. Então fica aqui também a dica em relação ao meu perfil, mas também a página do MEG, né, que é o @cursomeg. Para quem é do direito, quer conhecer um pouco mais, a gente tem um site, basta digitar MEG no Google que você vai encontrar as referências, acompanhar as nossas produções no YouTube. A gente tem muita coisa gratuita que ajuda também a difundir conteúdo. Demais. Então, galera, estamos terminando mais um Pode Engajar. Vem com a gente, curte, compartilha, manda esse conteúdo aqui para algum amigo seu, no grupo de WhatsApp, para um amigo. E, cara, vem com a gente, que aqui é só gente que faz acontecer. É gente que rala, que sua. E é isso aí, a gente vem para falar de marketing, negócio, empreendedorismo.
E é isso aí com gente da alta, com gente top. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos pra frente, que atrás vem gente. Abraço, tchau, Valeu, galera. tchau. Valeu.